Olá, gente, muito boa noite a todos. Estamos começando mais um podcast Comunidade em Ação, né? Muito bom estar aqui com vocês, agradecer a Deus aí por mais essa oportunidade. Tá aqui com essas duas feras aqui. Nós estava com mais um convidado para chegar, mas até então não chegou ainda. A gente está dando início aqui, né? Mas com certeza o podcast hoje está bem representado. A gente está aqui com duas lideranças que conhecem demais a cidade do Guarujá. São dois formadores de opinião. São dois caras aí que têm, né? O currículo é top para estar aqui junto com a gente, ajudando nessa reconstrução da cidade, né? Como eu já falei, o Comunidade em Ação é um espaço que a gente está aqui com o intuito de ajudar na construção, com o intuito de apontar onde precisa mudar, onde precisa melhorar. E eu tenho certeza que hoje o podcast vai ser rico de informação, né? Eu já vou começar aqui apresentando os nossos convidados. O primeiro convidado aqui é o José Aparecido, né? Esse cara é uma liderança muito forte, conhecido na cidade inteira como Barba. Barba, boa noite. Seja bem-vindo à Comunidade em Ação, já é prata da casa aqui, né? Em primeiro lugar, agradecer o Ceará pelo convite, né? E tá aqui fazendo esse bate-papo com o companheiro Márcio, né? Que eu estive ausente aí no café da manhã lá junto ao prefeito, na última reunião aí que a SEMAG fez. Estamos aí, né? Agradecer aí a Deus por mais esse dia aí e que a gente possa ter aí um bom programa aí e levar alguma informação aí, tá bom? Pô, legal. Eu tenho certeza que o programa hoje vai ser maravilhoso, vai ser muito bom. Eu já quero aqui aproveitar e dar uma boa noite aí a toda a cidade do Guarujá, mas antes de mais nada, né? Antes de dar uma boa noite ao Guarujá, o nosso segundo convidado aqui, essa figura ilustre da nossa cidade, um formador de opinião aí também que agrega muito na cidade. Secretário-geral da SEMAG, eu esqueci de falar também, o Barba, né? É diretor da SEMAG, a união que representa as associações de bairros aqui do Guarujá. Estamos aqui também com o nosso amigo Márcio Luz. Fala aí, Márcio. Quem é o Márcio Luz aí, meu querido? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Ceará. O Márcio Luz é o presidente da Sociedade Amigo Paicará. E agora, no 8º Congresso da SEMAG, a gente retornou à entidade, né? Disputamos a diretoria com o companheiro Ricardo, uma disputa bastante saudável para ocupar alguns espaços dentro da diretoria. E eu fiquei como secretário-geral, que é quem faz, às vezes, de vice-presidente da entidade. Por enquanto, é isso. Legal, legal. Gente, tá aí. É muito bom. Já quero aqui agradecer a participação de todos aqui. Rafael Oliveira, meu amigo Rafa. Boa noite, Rafa. Chegando junto com a gente aqui, dando boa noite a todos. Quero pedir para quem está chegando aí, gente, já compartilha, né? Marca, curte aí o nosso Comunidade em Ação, marca todo mundo, marca os amigos aí, compartilha geral. Zé Carlos Neto, meu irmãozão Zé Carlos, eu sou muito grato a Deus aí pela vida dos amigos, né? Amigos é aquele que está sempre junto com a gente, né? Nos momentos bons e nos momentos ruins, e o Zé Carlos aí, esse cara é parceirão. Tá, em qualquer momento tá junto com a gente aí. Eu louvo a Deus, eu tenho muito amigo aí que graças a Deus, sou grato a Deus aos amigos que Deus me deu, viu? Walter Souza aqui, Walter, boa noite, meu irmão. Tô por ali, o Walter, a gente tá sempre se cruzando, ele, Ceará, e aí, Ceará? Ô, meu irmão, obrigado, bom ter você aqui, participando do podcast Comunidade em Ação aí, interagindo junto com a gente. Ó, estamos hoje aqui com o Márcio e com o Barba, né? Olha, deixa a sua pergunta aí, já vamos juntos fazer o podcast, traga a sugestão para a gente estar compartilhando aqui com a população, que o intuito é crescimento, né? Agregar. Boa noite aí, então, ao Walter, né? Tá dando aqui, ó, boa noite, Ceará. Manda um abraço aí para essas duas lideranças da SEMAG, Márcio e Barba. Então tá aí, ó, já tá mandando um abraço para vocês aí, o Walter, né? Também aqui, ó, a Maísa dos Santos, participando, dando boa noite a todos. O Neguinho, né, Neguinho, o Benedito Gonçalves. O Neguinho é meu vizinho, né? Dessa intimidade aí, ó. Obrigado, Neguinho, pela participação. Benedito, que Deus abençoe. Doutor Cláudio Roberto, um dos melhores advogados aí do Guarujá, atuando na SEMAG, viu? SEMAG não é fraca, não. E junto com a gente aqui, minha irmãzona Cláudia. A Cláudia aí, ela tá entrando na mesma linha aí do nosso amigo, do Zé Carlos, né, do meu irmão Zé Carlos. A Cláudia é parceirona, sou muito grato a Cláudia, porque nas 3 loucuras que eu cometi, a Cláudia estava junto comigo, abraçado, e não me largou de jeito nenhum, viu? Obrigado, Cláudia, que Deus possa retribuir cada um que acreditou no Pastor Ceará, que acreditou, né? Quando coloquei meu nome à disposição, mas eu falo assim, loucura brincando, né? Eu coloquei acreditando sim, coloquei com desejo de agregar a cidade. No momento não,
no momento eu quero dar uma segurada, eu quero cuidar dos projetos que eu gosto, né? Eu quero cuidar da obra também, e quem sabe mais para frente, né? Mais para frente. No momento eu quero agregar, se Deus quiser, se for o caso, e ajudar na construção da nossa cidade. Sem mais, quero pedir para todos curtir, compartilhar e vamos embarcar nessa viagem aí. Olha, bastante situações acontecendo na cidade, viu, o Márcio, Barba, e a gente vai repercutir esses assuntos aí, né? Foi na terça-feira, foi segunda, né, que teve audiência pública na cidade? Segunda-feira. Segunda-feira. A gente vai falar um pouquinho da audiência pública aqui, porque eu não entendi como é que foi essa situação. Também a gente tem outras notícias aqui, né? A gente soube aí, a gente recebe com tristeza essas informações, né? Teve recentemente aí a CPFL, né? Pessoal da Luz aqui, do Parque da Montanha. CPFL. Não, Parque da Montanha é Electro, né? O pessoal da Electro. Já vou até marcar aqui para me não esquecer. Né? O pessoal da Electro. Carvalho, CPFL. CPFL, é. O pessoal da Electro tiveram. Região do Guarujá Electro. Isso. O pessoal da Electro tiveram lá no Parque da Montanha, lá, né? Cortando geral a luz dos moradores do Parque da Montanha. A gente vai estar aí também falando um pouquinho sobre esse assunto aí, né? E desde já cobrando aí, né, uma postura do nosso gestor aí, para que eles estudem uma maneira de auxiliar essa população, né? Porque, felizmente, assim, a gente fala com muita tristeza, mas já era esperado, porque jogaram a população lá, né, e não pensaram nessa situação, né, Bárbara? Tá aí na tela aí, ó. Já vamos iniciar com essa informação aí já, né, Bárbara? E aí, Bárbara, que sugestão, de repente, aí, como o Márcio e o Barba, né, são duas lideranças aí, e tem pleno conhecimento, que sugestão, de repente, a gente poderia, que maneira, né, a gente poderia indicar aqui para tentar resolver essa solução a esse problema? Então, Ceará, a gente já teve lá no passado, inclusive na gestão do governo prefeito Farid Madi, uma parceria com a Electro viabilizado por Campinas. Naquela época a gente tinha essa situação aí no Morro do Engenho e inclusive na Maré Mansa, o companheiro Sorriso, e foi levado naquela época lá não só a iluminação nas ruas a custo zero, como também foi colocado os padrões nas residências, foi tudo regularizado, né? A gente naquela ocasião lá tinha inúmeras mortes com criança sendo eletrocutada devido às más condições que havia naquele momento. Então eu acho que deveria ter um diálogo com essas empresas, não só com a Electro, mas também com a Sabesp, e levar essa questão que você falou, né? Nós estamos falando de um social, de famílias que estão vindo de uma área que não tinha esse peso no orçamento e que hoje tem. Então eu acho que isso deveria ter aí uma comissão que tratasse junto a essas empresas e o governo também interagir nesse sentido, né, Márcio? Acredito eu, para que a gente haja um caminho, uma solução para isso, né? Que essas pessoas de repente tenham aí uma tarifa excessiva para que elas possam, que eu sei que ninguém quer dar o calote em ninguém. Verdade. Eu sei que o brasileiro ele gosta de pagar as contas deles em dia. Agora, você não vai deixar de comer para poder pagar uma conta de luz ou para pagar uma conta de água. Viu? E assim, até segundo o pessoal aqui relata, né, as contas estão vindo cara, 300, 250, 300 reais, e aí fica impossível, né Márcio? O interessante nessa questão aí, eu acho que seria isso mesmo, né, Márcio? Tentar ver uma parcela razoável, tentar ver um meio de renegociar isso aí, ou, né, pensar numa política de geração de emprego, né? O que você acha nesse sentido aí, Márcio? Eu penso que essa população que está saindo da Conceiçãozinha, que está saindo aqui da Prainha e indo para o Parque da Montanha, a maioria dessas pessoas nunca pagou água e luz. Porque lá todo mundo sabe que na Prainha, na ocupação, é ligação clandestina. Então, a conta de água e a conta de luz, ela não fazia parte do orçamento dessas pessoas. As pessoas moravam numa área ocupada sem precisar pagar água e luz. Agora elas estão tendo que enfrentar uma nova realidade. E eu acho que o custo é muito alto. A empresa deveria levar em consideração, porque a maioria desse pessoal também é o pessoal que está no Bolsa Família, também é o pessoal do LOAS. É uma galera que já recebe assistência do governo para poder sobreviver. Então, o nosso país é um dos países mais injustos em relação à distribuição de renda. Não custa, já que essas pessoas não têm muito para sobreviver, não custa que as empresas façam alguma concessão. Tem que se criar algum projeto para diminuir o valor da tarifa para essas pessoas. Caso contrário,
essas pessoas vão acabar fazendo redes clandestinas novamente nos predinhos que foram construídos. É o que vai acabar acontecendo naturalmente. A menos que as empresas façam um trabalho como já foi feito quando o Barba fez essa parceria que ele fala com a Electro. Por exemplo, eles trocaram as geladeiras. A gente sabe que a geladeira tem um consumo muito alto de energia. E o que a empresa fez? Eu me lembro que a empresa pegava as geladeiras velhas, que gastavam muita energia, e dava uma geladeira nova para as pessoas. Levava a velha, dava uma nova. Isso já reduzia o custo da energia naquela residência. Educação para as pessoas, né, em relação aos gastos, porque o pessoal, quando não paga energia, está acostumado a deixar tudo aceso, não ter esse cuidado. Isso gera uma conta mais alta. Então, teria que ir lá fazer um trabalho de educação com essa população. Aliás, tudo para essa população que está saindo da palafita, que está saindo de uma favela, de uma moradia, eu diria até subhumana, porque a gente que anda na favela, a gente vê como é que a pessoa vê o esgoto passando por debaixo da sua casa. Então, o que acontece? Essas pessoas precisam de se reeducar, de ter dentro de uma nova realidade. E dentro dessa nova realidade não pode ter um custo tão alto de energia nem de água. E também tem que ter uma educação para diminuir o gasto, o consumo, e a empresa diminuir o valor da taxa para essas pessoas. Tem que ser feito um trabalho. O que a gente está vendo é a preocupação apenas em tirar daqui e botar para ali. Levar a galera da prainha, a galera aqui de Vicente Carvalho lá para o Parque da Montanha, e o impacto é muito maior do que só essa questão da energia, viu, Ceará? O Barba sempre fala isso nas oportunidades, o pessoal, as lideranças daquela região, sempre fala, estão trazendo o povo todo para cá, mas não tem creche, não tem escola, não tem saúde, não tem um monte de coisa. Então é muita coisa que precisa ser feita naquela região da Vila Zilda, a Morrinhos, Vila Edna, porque aquilo nos próximos anos vai virar um formigueiro humano. É isso aí. Já está, mas vai piorar mais ainda. É mais 700 famílias que vai agora aqui com o túnel, né? E mais tudo que for morro, os particulares, né? Tudo que tiver, os caras vão mandar para lá. E aí, como é que faz? Verdade. Precisa olhar com mais atenção para aquela região. Pensar numa política, né, de geração de emprego ali para aquela comunidade, né? Não só para aquela, a gente tem outras comunidades agora, está sendo lá na prainha. Mas se a gente não começar a pensar numa política de emprego, de repente gerar empregos aí, buscar parceria com empresas, tentar gerar emprego e dar condições para aquela população. Olha, inclusive eu quero já cumprimentar aqui a Francisca Adalzija da Silva, está participando aqui, dando parabéns a todos pelo trabalho. A Francisca, ela é da Sabesp, né? A Sabesp vai estar realizando uma reunião na segunda-feira. Daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre essa reunião aí, já convocando a população lá. Vamos fazer um trabalho de regularização. Vamos melhorar o esgoto, né? E estão indo lá, porque vão investir lá no bairro, na questão de esgoto. Vamos tentar fazer lá. Eu preciso até me alterar isso aqui, mas ela mandou o texto, eu vou colocar aqui na tela, mas ela já está participando junto com a gente, acompanhando. É bom que ela... Está aqui, a sugestão aqui. A Sabesp vai estar na comunidade da Prainha para falar sobre os investimentos em abastecimento de água e esgotamento, né, sanitário, que serão realizados nos próximos meses. Convidamos a população e as lideranças comunitárias para este importante evento. O evento acontecerá, essa reunião vai ser no dia 26, de maio, agora às 18h30, lá na nossa sede, lá na ONG Nova Esperança, antigo Centro Cultural. População, você que está aí, já quiser participar lá, já está convidado. Toda a população da Prainha está convidada a participar, né? E é bom que ela está acompanhando aqui. Ela já, de repente, já participa aqui, já se prepara, né, para futuras situações. Eu quero agradecer, né? E pode falar, Val, quer falar alguma coisa? Então, eu queria aproveitar até que ela está participando, nos acompanhando aqui. Está acompanhando. E quero exatamente aqui voltar na colocação que o Márcio fez em relação ao Electro. Esse projeto, cara, o que aconteceu... da Sabesp, tá? Isso, então, exatamente. Quando a gente fez essa parceria com a Electro, quase que a gente conseguiu fazer com a Sabesp. E naquela época, a ideia do projeto Embrião seria regularizar a celebridade, porque é o único bairro ali naquela região da Vila Zilda, Parque da Montanha, porque naquela ocasião não havia Vila Nova. Então, a única comunidade que tinha ali que não tem água e nem esgoto ligado até hoje, é um trechinho ali, acredito eu, de 150 famílias que é naquela região da celebridade. E nós nunca conseguimos trazer essa Sabesp para esse diálogo dessa contrapartida social. Eu entendo hoje que estão fazendo um puta de um estaladaço daquela caixa d'água lá no Morrinho, que na minha opinião que já deveria ter acontecido há 10 anos atrás, mas cadê o social ali, na minha opinião ali? O Morrinho 4
é o local onde tem o maior número de crianças de 12, 13 anos circulando pelo centro do Guarujá. Então, no meu entendimento, a contrapartida social da Sabesp deveria ser contemplar ali no Morrinho algo com um social. Quando a Elektro trouxe esse projeto, tem gente até hoje trabalhando de eletricista na Elektro. Por quê? A Elektro trouxe o projeto, junto com esse projeto, foi formado, inclusive lá na Maré Mansa, na época, no Companheiro Sorriso, lá no CAEC que tinha lá, do centro comunitário, formado eletricista, formado as meninas que tiravam a conta de luz. Então, eu acho assim, quando a possibilidade da Sabesp, aí que a gente sabe que tem um investimento monstruoso no Guarujá, mas vai lá no túnel da Vila Zilda, é tampa de ferro para tudo quanto é lado. Vai lá no Parque da Montanha, é esgoto vazando para todo lado. Então eu acho que agora a gente está vendo aí por parte do governo estadual aí muita grana para o Guarujá, tá certo? Aí trazendo mais possibilidade da gente não faltar água, etc. e tal, mas eu quero saber o social. Eu cobro isso dos vereadores, na minha opinião. O vereador vai lá fiscalizar a empresa, eu quero saber. A Praça da Daninha está na Vila Zilda lá, o que ela está trazendo de social? Qual é a contrapartida? O companheiro Márcio aí, eu não tive oportunidade, era na aniversário da minha filha, eu não estava lá na reunião da Câmara, que a gente vai entrar no tema aí. Isso. Mas eu acho que as empresas portuárias aí, o Márcio pode falar melhor sobre isso. Cara, todas essas empresas, quando ela vem para a cidade, ela traz uma parte para o social. E eu não vejo isso acontecendo na nossa cidade. Eu já vi lá no passado. E hoje eu não vejo mais isso acontecer. Márcio, em relação a isso. Então, eu acho que você está mais antenado nessa situação que você teve lá na audiência, você pode falar um pouco melhor sobre isso. E eu acho que é a hora agora, realmente, da gente falar sério com a Sabesp. Eu acho que é aquilo que você falou, quem paga R$50 de uma conta de água, quando vem o esgoto junto, paga 100, porque dobra. Então, eu conhecia na Vila Zilda que pagava ali em torno de R$100, hoje paga R$200, R$300. A postura da Sabesp, na minha opinião, é interessante e é legal. É isso que a gente precisa. A empresa ela tem que procurar a população, tem que realmente dar espaço à população, tem que ser diferente. Ó, a gente vai entrar nesse assunto aí, né? Porque a gente soube da audiência pública que teve na segunda-feira, mas a população não teve direito de fala, né? Então, aqui no caso aqui da Sabesp, o interessante é que a Sabesp já teve uma reunião com algumas lideranças lá, né? Pegaram sugestões, eles falaram, mas eles ouviram, né? E agora a gente vai fazer uma reunião com a população. O intuito é deixar a população informada do que vai acontecer, né? E o que vai ser feito por parte da Sabesp, né? Então, isso é interessante. Eu acho que a audiência pública, no meu modo de vista, tem que ser nesse sentido. No caso aqui é uma reunião. Mas eles vão falar, eles vão ouvir. A audiência pública tem que ser no mesmo sentido, né? Daqui a pouquinho vou abrir espaço aqui para o Márcio falar sobre a audiência, né? Que é muito importante. E aqui a Cláudia, ela coloca aqui, ó. Todos foram largados, ninguém voltou para ver as necessidades das famílias. Mas nas campanhas aparece todos querendo voto. Atenção, vereadores! É para vocês aí, ó. Vai que é tua! Né? Tem um monte aí. Ah, vereador disso, daquilo. O vereador tem que estar na rua atuando e na hora que a população geme, amigão, você tem que estar lá. Estamos aqui. Tá difícil, mas pode contar comigo. Esse é o papel do vereador. Não é a população chegar lá, ter sua luz cortada, né? Olhar para o lado e cadê o representante do povo? Porque o representante do povo é na hora que o povo, é como eu acabei de falar aqui. Quando eu citei do amigo Zé Carlos aqui, do meu irmão Zé Carlos, né? É um cara, acho que amigo é aquele que na hora que você precisa tá ali. Né? Quando a gente escolhe um representante, é para na hora da necessidade, o representante ajudar, né? A Luísa está participando junto com a gente, quero mandar um beijão para minha esposa Gracilene, está participando aqui, dando uma boa noite a todos, está marcando a geral aqui, ó, isso aqui é parceria, hein? Obrigado, meu amor. Cara, isso é isso aí, tem que caminhar lado a lado, a mulher sabe edifica. Obrigado, nego, um beijo para você, te amo, né? E a Luísa Bezerra da Silva está participando aqui, ó. Isso é uma vergonha. E, ó, inclusive, falaram que até as pessoas que estavam em dia foram lá e, ó, cortaram. Para não dizer que, né? Aí coloca aqui, né? A Cláudia colocou aqui, ó. As contas estão chegando, né, a 400 e tem conta que chega até a R$600. Gente, não é a casa do vereador, não. Se bombear, se bombear, é capaz de ter casa, né, que não está chegando esse valor aí, fora porque, meu, ali, tudo bem que ali vai falar, saiu da palafita, está morando num bairro, não é um bairro tradicional, não é conhecido como um bairro tradicional. Querendo ou não, né, só mudou de lugar.
Mas a comunidade lá, Barba Não e tem Márcio, escola, não tem nada. né? Tá, é Tem como, muita diferença. não tem, cara. Não pensaram em capacitação, não pensaram em fazer Inclusive, a gente já deixa até uma deixa aqui, né? Atenção, senhor prefeito, né? O prefeito Farid, que está aí se empenhando, está se esforçando para fazer um excelente trabalho, né? Junto com o Toninho aí, a administração. Pensar aí, de repente, né? De criar um meio de gerar emprego e estar direcionando essas pessoas. Né, abrir aí me fugiu aqui, eu estava com o nome na mente aqui, me fugiu. De repente, uma frente de trabalho. Obrigado, Márcio. É isso. Criar uma frente de trabalho e dar oportunidade aí para a comunidade. Né? A gente tem o pessoal da CDHU. Saíram da onde? De dentro da comunidade. Estão tendo que pagar. Olha, já está tendo audiência de moradores lá, né? Para não perder os seus apartamentos. E aí eu pergunto, saem de lá, vão para onde? Vão para onde? Né, Márcio? Como é que você vê, Márcio? Você que é um cara, um formador de opinião, como é que você vê essa situação aí? De repente, o que sugestão, né, a gente poderia tentar criar, os vereadores, prefeito, para tentar auxiliar essa população? Então, o Polmini, né, que é o secretário, que é o presidente da CODESP, a Autoridade Portuária, ele veio, acho que foi segunda-feira, nessa audiência, passar uma série de informações para a população do Guarujá, né? Dentre elas, a de que cerca de 700 famílias serão atingidas e terão suas casas desapropriadas por conta da saída do túnel aqui Vicente Carvalho. O lugar que tem para mandar essas pessoas é o Parque da Montanha. Lá já foi bastante gente, já foi uma galera pelos triplex, né, da Antonieta, e aí depois o Vida Digna, ou Vida Indigna, não sei. Passou longe, né? Depende de quem tá lá e como que recebeu aqueles apartamentos do CDHU. Então, o que acontece? Agora não vamos ter mais gente indo para lá, né? E aí ele colocou que o custo desse empreendimento, o custo dessa travessia, essa ligação seca entre Santos e Guarujá, vai ser algo em torno de 6 bilhões de reais. É muito dinheiro. Muito dinheiro. 6 bilhões é muito dinheiro. Ele colocou um dado de que algo em torno de 5 mil trabalhadores vai ser necessário para fazer essa obra. E é uma obra que nunca foi feita no Brasil. E é pro lado de cá do Guarujá, né? O canteiro. O canteiro de obra vai ser do lado de cá. E é uma obra que nunca foi feita, vai ter que vir empresas do exterior para poder participar do leilão, que tem tecnologia para fazer essa travessia, fazer esse túnel. Então, assim, tem muita coisa que vai precisar ser feita, e uma delas, ele colocou que as empresas que ganharem o leilão, elas vão ter que qualificar essa mão de obra. Guarujá tem muita mão de obra, mas mão de obra ociosa e desqualificada. Hoje, para você conseguir um pedreiro, já é uma briga. Qualquer pessoa que for, qualquer cidadão comum que quiser um pedreiro para poder fazer um piso, colocar um azulejo, levantar uma parede, rebocar uma parede, já é uma briga conseguir, porque a molecada não tem formação para isso. Não existe uma escola para ensinar um curso de qualificação para pedreiro assentador, pedreiro revestidor. Não tem para armador, não tem para marceneiro, não tem para carpinteiro, não tem para eletricista. Você até encontra no Senai, mas é em outras cidades. Aqui no Guarujá, se tem, é pouquíssima coisa. O que havia era no centro comunitário. O João Paulo II chegou a ter hidráulica e tal. Mas é muito pouco, ainda mais para as demandas que estão sendo colocadas hoje. Pode continuar. As demandas que estão sendo colocadas hoje aqui para a cidade. Eu acho que um dos caminhos, ou seja, para a geração de emprego e renda e para melhorar a qualidade de vida da população que está saindo das palafitas, que está saindo das favelas, que está saindo dos morros, porque não é só... A ideia é muita coisa, tem o Guarujá G, que é um outro empreendimento. Então, acertar a moradia na cidade, tirar dos morros, tirar das favelas, é sempre mandando pro mesmo lugar. É tudo ou Cantagalo ou Parque da Montanha. Ou o cara vai pro Cantagalo ou Parque da Montanha. Porque assim, com todo respeito à população, tá parecendo um setor de despejo, né, cara? Como eu falei, vai ser um com todo respeito à população, vai ser um formigueiro humano aquilo ali nos próximos anos, né? E ainda tem também, além das questões básicas, como saúde, que precisa construir muitos
aparelhos comunitários de saúde naquela região, tem questões de educação, precisa ter mais creche, mais escolas, questões de esporte, precisa ter esporte, precisa ter cultura e lazer para essa molecada, porque se não tiver equipamentos comunitários naquela região, se não tiver projetos sociais para essa molecada, se não houver qualificação profissional para que o morador que está saindo daqui vá para lá e consiga dinheiro para pagar essa luz, pagar essa água, o que nós vamos ter é um aumento muito drástico da violência. Nós vamos ver a criminalidade aumentando muito naquela região, né? E aí você vai segregar. O povo do Guarujá vai entender que, olha, tudo que vier de ruim para roubar no centro do Guarujá tá vindo lá do... porque é o que vai sobrar para aquela molecada. É o crime, a violência, a droga, não vai ter outra coisa. Então, ou o poder público vê essa questão com seriedade e começa a imaginar para aquela uma nova cidade, praticamente, um novo distrito, praticamente. A região da Vila Zilda, basicamente, será um novo distrito para a nossa cidade. Já temos o distrito de Vicente Carvalho e o Guarujá, e aquela região do Morrinhos e Vila Zilda passa a ser um novo distrito que precisa de muito equipamento público, comunitário, para atender as demandas que virão com a chegada de tantos novos moradores. Fora as ocupações irregulares que já existem lá mesmo. Verdade. Como Vila Nova, ali naquela região entre o Morrinho e a Vila Zilda tem um espaço de terra onde está sempre sendo ocupado novas moradias, novas ocupações. Então, além do que se pretende tirar, ainda tem o que está surgindo por lá mesmo. Aquele morro é propício para ele ser logo devastado e cheio de casas também. Ali o Morro do Macaco, onde houve aquela tragédia. Verdade. Então, enfim, tem muita coisa que precisa ser feita. E a presença do poder público lá é essencial para garantir essas sugestões que a gente está dando para melhorar a qualidade de vida do povo. Se não, já pode contar. Vai ser um Deus nos acuda. Verdade, isso aí é um despertar a população. A população precisa despertar. Quero aqui agradecer aqui o nosso convidado, Eribaldo Cavalini, é isso? Eribaldo Ferreira Santos, né? É empresário aí da HE Multimarcas. Eribaldo, boa noite. Dá uma boa noite aí, meu querido. Boa noite, meu amigo Sará. Quero pedir desculpa a todos vocês. Não. O cliente agora chegou de... graças a Deus, o dia foi Tranquilo. maravilhoso. Graças a Deus. Agora a gente tem que, né? Onde nós ganhamos o pão, não pode... Tá certo, tá certo. Abandonar e estava lá com o pessoal. E desculpa mesmo, era para ter chegado um pouco antes, mas houve esse imprevisto aí. E é um prazer e agradeço aí, muito obrigado aí por me dar essa oportunidade de estar aqui. E parabéns aí ao nosso amigo Márcio Barba. Márcio Barba, vê que são pessoas aqui de Vicente de Carvalho. Eu fico feliz com isso, sabia? Eu conheço ele bem assim de vista, já tenho acompanhado bastante o trabalho dele. É um cara que é de Vicente de Carvalho. E você vê que ele tem um conhecimento. Verdade, né? Tava aqui analisando ele conversando. Você vê que ele fala coisas que são reais. É real mesmo aqui da nossa população aqui do dia a dia de Vicente Carvalho e Guarujá no geral. Isso é que é importante. É um cara que conhece mesmo a necessidade do nosso povo. Isso aí é importante, que é difícil, tá? São poucos, né? Tem muitos aí com auê, mas não sabe mesmo a necessidade do povo. E o que ele falou é a pura verdade. Verdade. Você não viu o Barba falar ainda. O Barba também. A gente está com duas figuras aqui, né, espetacular, que conhece muitas necessidades. O Barba é líder ali da Vila Zilda ali, faz um trabalho social maravilhoso. O Barba, como é que tá lá a equipe lá? A Sorevis, é isso? Sorevis. Sorevis. Como é que tá a equipe da Sorevis lá? A equipe campeã, né? Vou tocar num assunto aí, Ceará, porque da última vez que eu estive aqui no programa, surgiram algumas perguntas aí se a gente estava sendo atendido pelo governo, o que a gente pediu lá pelo governo e etc e tal. O companheiro Márcio aqui, junto com o nosso presidente Ricardo, proporcionou lá junto ao prefeito que as entidades levassem lá as suas demandas. Eu estava ausente do Guarujá, né? Eu tenho uma foto aqui do dia lá da reunião, na onde os meus dois diretores, né? Teve lá com o prefeito levando algumas demandas, né? Relacionadas à questão do esporte, né? A gente tem os meninos aqui que graças a Deus representam o Guarujá em São Paulo no tênis de mesa, cento e tantas cidades, nós ficamos em 12º lugar. Essa rapaziada toda é daquela região de Morrinhos, Vila Zilda, Cachoeiras, etc e tal. Algumas categorias a gente ficou em segundo no estado, né? Então, assim, devido a essas situações que aconteceu aí no início do governo, esses projetos não foram aportados pelas empresas, tanto pela City como Passamos Brasil,
Mas a gente continua na luta aí, né? Essas demandas foram levadas pelo governo. A gente continua disputando todas as etapas em São Paulo, inclusive agora dia 1º de junho a gente vai estar lá em São Paulo disputando. Então houve esse apoio aí em relação ao transporte, numa reunião também que a gente teve lá com o secretário Mohamed. Então tá liberou o transporte? Nessa questão tá nos ajudando. Legal. Solicitei lá também, junto ao secretário, trave para Vila Zilda, pintura da quadra, iniciou-se os trabalhos lá, né? Então, o que eu estou tentando fazer? Em primeiro lugar, levar o secretário no local, né? Ontem a gente esteve lá com o secretário de Habitação, o secretário Pedro Gouveia, acompanhado de 3 vereadores. Então, assim, Ceará, o que o Márcio colocou ali, eu moro ali há 40 anos, só que assim, na hora que eu dou uma volta legal mesmo, eu fico assustado com o crescimento, tá muito rápido, tá muito grande. Essa obra mesmo que o pessoal da Prainha foi enganado em relação às moradias, foi recorde aqueles prédios que o CDHU fez. Muito rápido. Então, o pessoal da Sabesp está lá. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Nós vamos ter um serviço de qualidade? Não vai ter água? Vai ter pressão na torneira? Então vamos pagar. Agora, pagar algo que você não tem, vai lá no Parque da Montanha, vazando esgoto para tudo quanto é lado, Márcio. Então, vai lá no túnel. Aquela população lá, na minha opinião, estão fazendo um gato. Porque eu gostaria de ver aquilo ali tudo aberto e tudo novo. Um buraco aqui, um buraco ali, eu tô vendo uma ratoeira ali que a qualquer momento eu não sei o que vai acontecer. Então a gente tá tendo um pouquinho de paciência, é início de governo, a gente sabe que a cidade estava numa rotina que a gente não quer que volte a acontecer. Verdade. E para o prefeito colocar nos trilhos, precisa de dar um certo tempo lá. É o que eu tô fazendo, né? Barbie, e a zeladoria, você não pensou? Sim, pensei. Só que toda vez que eu vou em São Paulo, a gente passa vergonha. Cadê o estudo de macro-drenagem da cidade? Não tem nem o de micro, que dirá o de macro. Então, cadê as apropriações para que as obras realmente aconteçam lá na Vila Zilda, no Guarujá G? Então, assim, o secretário está sensível a isso, sabe que é uma missão muito complicada e difícil mexer com essa população, porque você não pode tirá-la daqui e jogar em qualquer lugar, mas eu acho que nós temos que tratar o nosso povo com seriedade. O que dá, dá. O que não dá é para fazer, que fez com o Ceará, acompanhou de perto. Enganou todo mundo na prainha, e eu vou te falar para tu, se ninguém saísse da prainha, a questão portuária ia dar um jeito. Agora o negócio é tirar, jogar pra lá. Depois que tiver pra lá, Ceará. Ia rolar. Entendeu? Os caras iam indenizar a população do jeito que tem que ser. Exatamente. Inclusive, já quero deixar uma deixa aqui, né? Teve uns moradores que me procuraram lá, falando que a empresa MRS está oferecendo aí 35 mil para alguns moradores deixar umas casas lá. Estão começando agora a obra dos trens lá, né? Já até esticaram os trens mais para dentro, né? Os trilhos, já está até funcionando. Aí a mulher falou, não estou conseguindo dormir, porque vieram o pessoal aqui da MRS e estão querendo derrubar minha casa, mas me ofereceram 35 mil. Eu fico imaginando esses caras, os caras ganham milhões, né? Não sabe o custo que é para levantar. Nem hoje, para você levantar uma casa de madeirite, você gasta uma grana. Imagina uma casa de alvenaria, que a casa da mulher é grande. Aí os caras querem oferecer 35 mil. Atenção os vereadores, vamos dar atenção à população, gente. Né? Aí eu creio assim, a empresa não pode estar indo lá, ou você quer ir com a proposta legal, vai com a proposta legal, cara. Não vai amedrontar ninguém lá, que se não aceitar vai derrubar. Não é bem assim não, cara. A empresa tá achando que o Guarujá não tem dono, não tem ninguém, porque a obra que fizeram lá, né, agora parece que melhorou bastante, né? Eu vi a Paula publicando lá o que era o antes e o depois das obras, então parece que evoluiu bastante. É isso que a gente espera, né? Trabalho de qualidade e respeito com a população. Tem que ter o respeito. A gente não quer, a gente não é contra o crescimento da cidade. A gente quer que a empresa se instale na cidade, gere emprego, gere oportunidade, porque é muito importante. A gente está falando na questão lá do Parque da Montanha, né? A gente está saindo aqui da prainha e indo lá para o Parque da Montanha, né? Mas prefeito, vamos cobrar da MRS aí vagas de emprego para essa população que está lá desempregado. Essa construção desses trem aí, estão trocando as manilhas. Tem um ônibus lá chapado, lá de funcionário que chega para trabalhar lá. Mas a população não tem capacitação. Treina a população e começa a obra. Mas tem que ser pessoas da cidade. A gente precisa gerar emprego para quem é da cidade. Que aí você vai lá no Parque da Montanha, um monte de gente lá desempregada. Né? E aí tendo que pagar a luz de 600, 400 reais. Pô, gente, tem que respeitar, né? Aí vai oferecer lá 35 mil numa casa, a mulher falou que depois que os caras foram lá, a mulher não tá nem dormindo. Eu falei, senhora, pode dormir, senhora, vai dormir em paz. Pode dormir em paz. Eu acho que nessas horas, a população, ela tem que dar as mãos e tem que estar junto,
Porque não pode a população estar sendo oprimida e nada acontecer. Né? A Mônica Brandão, ela chegou aqui, boa noite, Mônica Brandão. Ela colocou aqui, 35 mil e quantos aluguel? Né? Quantos aluguel para oferecer? Qualquer obra precisa ter fiscalização, precisa ver qual o impacto vai trazer para as pessoas que vivem ao redor. Infelizmente não pensaram nisso. Porque se tivesse pensado nessa chuva que deu aí, não tinha prejudicado os moradores da Senador Salgado Filho e redondezas ali, né? E aí? E vão indenizar a população? Tem que indenizar, cara. Eu acho que assim, tem que começar a respeitar. A cidade precisa se impor em cima dessas empresas. E o nosso povo aqui de Vicente de Carvalho, em geral, já é um povo sofrido, batalhador, né, meu? Tudo guerreiro que luta, né? Se tá naquelas casas ali é porque realmente não tem condições, mas o pouco que eles têm foi com muito suor, com muito sacrifício. Verdade, né? Tem verdade. que rever isso aí mesmo, né? Agora não é pegar o povo assim e jogar de qualquer jeito pra lá, pô. Né? Verdade, tem que ter respeito com a Tem população. que ter respeito com a população. Concordo contigo, Será. Verdade, obrigado. Aí o André Muniz, ele tá participando junto com a gente. Alô, Andrezinho. Forte abraço. O Andrezinho começou o podcast Comunidade em Ação, depois sumiu, rapaz. Maria Olívia participando aqui. Márcio, muito comprometido com as entidades. Mônica Brandão coloca aqui, ó, precisamos urgentemente resgatar os jovens, ocupar, né, cursos, esporte, né, e fazer que eles voltem para as escolas, né, sem estudo, sem educação, sem disciplina. Precisamos mostrar que eles são capazes de ser bem-sucedido, com certeza, né? E aí, Márcio, a gente fala com propriedade. A gente tem aqui também o Eribaldo, que além de ser empresário, é um cara comprometido com a causa social, está sempre envolvido, né, na causa social, sempre que dá está ajudando. O Márcio, o Barba, né? A importância do terceiro setor, Márcio. Viu, Será? As nossas entidades de bairro hoje, a grande maioria, o Barba é um exemplo, lá ele tem o tênis de mesa, Isso. que é a área de esporte. Tem profissionais, atletas, né, de alto desempenho e tal, eles ganham prêmios fora da cidade. Agora nós temos outras entidades de bairro que abrigam capoeira, abrigam jiu-jitsu, né? Nós temos sempre alguma coisa mais ligada, dança, sempre mais ligada à área de esporte, porque nossas sedes são espaços que dá para fazer alguma atividade esportiva. Só que precisa ficar claro que o papel de uma associação de bairro é defender os interesses daquele determinado bairro. Existe uma territorialidade, na Vila Zilda. A territorialidade dela é só a Vila Zilda. Paicará, nós temos só o Paicará. Né? Jardim Progresso, é só o Jardim Progresso. Então, você tem ali o grupo de moradores daquele bairro que se juntam para lutar por melhorias para o seu bairro. Então, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Foi aí que nós criamos a Confederação das Associações de Bairro, a CEMAG, para que todos nós pudéssemos trocar ideia, fazer intercâmbio e um poder ajudar o outro. E, ao mesmo tempo, quando a gente for procurar o poder público, não ir mais uma entidade sozinha. E todo mundo junto. E nesse sentido, a gente precisa... Nós vamos se fortalecer, mas nesse sentido a gente precisa começar a olhar para a cidade como um todo. Porque existem problemas que são comuns a todos os bairros. O problema da violência é comum a todos os bairros. A questão da moradia. Tem bairro que já está resolvido, mas tem bairro que precisa fazer regularização fundiária. Tem bairro que já está resolvido com asfalto, né? Mas tem bairro que, nesse caso, precisa da zeladoria. Já tem asfalto, já tem um monte de coisa, mas se não cuidar, a gente vê o entulho se acumulando nos canteiros centrais aqui do Itapema para tudo que é lado. Então, existem problemas comuns a todos os bairros e a CEMAG acaba sendo essa ferramenta de luta que junta todo mundo para ir cobrar do poder público. E assim a gente se torna mais respeitado. Nós fizemos um congresso agora, né? Você participou lá, o Barba, fizemos um congresso, elegemos uma nova diretoria. Existe uma mudança na forma da CEMAG se organizar. Né? Agora nós estamos fazendo com que ela fique mais enxuta, são só 11 membros na executiva. O Barba está presidindo o Conselho Fiscal, que são mais 6 membros da diretoria. E o restante dos cargos, agora a gente vai estar nomeando. Vamos estar nomeando para atuação na área de saúde, atuação na área de educação, atuação na área de esporte. Então serão outros presidentes de bairro que serão nomeados para fazer essas atuações. E o que me deixa às vezes muito triste é que hoje na cidade
as pessoas só conseguem enxergar como representante do povo os vereadores. E não é bem assim. O vereador é um representante do povo, mas não existe só ele. Não. Existe o presidente de bairro, existe o time de futebol, existe a ONG que atua na saúde, a ONG que atua no esporte. E aí essas pessoas, às vezes, têm um trabalho abnegado, às vezes têm um trabalho voluntário, não ganham nada. O vereador tem toda uma estrutura, tem gabinete, tem funcionário, tem xerox, tem tudo. Verdade. Tem salário, né? Um salário, inclusive, bom, diga-se de passagem. Mas tem gente que não tem nada disso e quer continuar fazendo alguma coisa. Essas pessoas precisam ser respeitadas. Na audiência pública, houve uma polêmica que eu acabei me envolvendo, porque não foi tirado que só os vereadores podiam fazer perguntas. Henrique, põe na tela e nós, aí, audiência. E nós, os representantes de bairro, as lideranças, de um modo geral, só podíamos fazer pergunta por escrito. E aí eu acabei falando com... Porque haviam 2 presidentes na mesa. Havia o Mário Lúcio, que é o presidente da Câmara, e o Edilson Dias, que me parece que é o presidente da Comissão de Assuntos Relevantes. Depois eu fiquei sabendo que, inclusive, aquilo ali não era uma audiência pública, foi tratada como tal, mas, na verdade, era uma reunião da Comissão de Assuntos Relevantes. Então, eu me indignei, falei, porque haviam prometido a palavra para que eu falasse, mesmo não sendo vereador, e para a Sandra, daqui do CDL, poder falar também, representando os empresários. Eu falaria pelos moradores e ela pelos empresários. E aí isso não aconteceu. Falo, não, só os vereadores, mas o que não é verdade também, porque o assessor do Paulo Alexandre Barbosa, que não é vereador, também falou. Ele foi lá e usou a voz. Mas tudo bem, o Edilson é meu amigo, gosto muito do Edilson, talvez ele tenha entendido errado a minha fala. A gente pediu que houvesse nova audiência para tratar da questão do túnel. Mas quando a gente fala de túnel, Ceará, nós estamos falando da cidade como um todo. No geral. Tudo hoje, essa questão da moradia, o desenvolvimento dessa cidade hoje passa pelo aeroporto, pelo túnel. Verdade. E afeta todos os bairros da cidade. Não existe discussão política no Guarujá sem levar em consideração esses dois grandes empreendimentos, que é o aeroporto e o túnel. Isso vai mudar a cara da região, mas principalmente a cara do Guarujá. Nós seremos afetados de uma forma absurda. Nós vamos, tanto no sentido de melhorar a nossa vida, de poder atravessar para Santos com mais agilidade, de ir para São Paulo com mais agilidade, né? No sentido bom, mas também no sentido ruim. Nós vamos receber muita gente aqui, nós vamos ter que mexer com as casas, nós vamos ter que mexer com o traçado, vamos mexer com o nosso comércio de Vicente de Carvalho. Nada mais será como antes. Não, vai mudar. E aí, não é só 19 vereadores que vão resolver os problemas. Precisa dos presidentes de bairro, precisa dos líderes das ONG, precisa dos times, precisa da galera que foi candidato a vereador, que não ganhou a eleição, mas que é líder comunitário dentro do seu bairro, que ajuda a população. E, na verdade, é quem está lado a lado com o povo. Então, o que eu queria dizer, eu falei tudo isso para deixar claro que todas as lideranças da cidade são importantes, tem que ser respeitada, tem que ser ouvida. Não é só fazer pergunta por escrito. Tem que ouvir as ponderações, tem que ouvir as sugestões. Eu não queria falar só para fazer uma pergunta. Se fosse só uma pergunta, eu teria feito por escrito. E a minha pergunta, inclusive, era sobre qualificação profissional. Eu queria falar para dar sugestão. Eu queria sugerir ao Pomini, que é o presidente da autoridade portuária, que ele usasse as nossas sedes para fazer essa qualificação profissional. Porque a nossa sede hoje está sendo ocupada por esporte. Mas a gente tem espaço que com cadeiras e com lousa e com aparelhos, dá para a gente dar qualificação profissional para que as pessoas possam ocupar esses 5 mil empregos, por exemplo, que vai surgir com o Porto. Senão, vão ter que buscar mão de obra fora da cidade. E é errado, né? É errado, nós temos tanta gente desempregada, precisando de dinheiro, precisando trabalhar na nossa cidade. Precisando pagar as contas aí. Mas assim, e segundo, né, se eu não me engano, eu vi um vereador divulgando, né, como audiência, né? Eu vi o vereador divulgando como audiência pública, convidando a população que ia ser uma audiência pública e não a reunião, né? Mas assim, se foi dado, abrir espaço para pessoas que não eram vereador, deveria ter aberto sim também para você. E é como você falou, né? Acho que a população tem que opinar. As pessoas têm que ter humildade também de querer ouvir a população. E outra coisa, eu não sei, eu sinto um preconceito muito grande com o nosso povo aqui de Vicente Carvalho. Particularmente. Particularmente. Entendeu?
Eu sinto essa... Não, eu concordo plenamente contigo. Eu já participei de algumas reuniões Mas é verdade, aí com é o companheiro Márcio, apesar de eu estar lá na Vila Zilda, mas eu me incluo aqui até porque dentro do mapa, Vila Zilda pertence a Vicente Carvalho, tá certo? Então a gente está ali na 212, que é Guarujá, que ninguém consegue explicar lá dentro do governo por que eu sou 212, mas no mapa eu pertenço a Vicente Carvalho. E a gente tem um colégio eleitoral muito forte em Vicente Carvalho, né? E que a gente não consegue refletir isso em força política em prol do distrito. Então, o que o Márcio colocou aqui é importante. Hoje, se o DJ Ceará for lá conseguir com o prefeito ou com o secretário um benefício, o vereador fica brabo. Pô, por que pro cara? Por que não para mim? Não, não pode ser. Então, eu tô falando isso porque eu vivo isso no meu dia a dia. Eu vivo isso. A gente consegue ali uma trave, o cara fica bravo. Pô, mas por que deu pro cara se o cara não é vereador? Então, assim, a gente leva... É um absurdo, cara. Então, eu tenho falado o seguinte, o que eu entendo nos outros governos que passou? Eles não querem ouvir a população, eles entendem que eles estão melhor para a cidade. Eu espero que o novo governo agora, que é o perfil dele, é ouvir a população, mas eu não entendo lá no planejamento, lá do ar. Hoje eu estou tendo essa dificuldade de entender algumas coisas. Eu espero que no momento próximo aí eu consiga entender um pouco melhor, porque eu sei que o perfil do prefeito é ouvir a população. E eu tenho certeza que ele vai nos ouvir. Vai chegar uma hora que ele vai nos ouvir e vai nos atender. No meu caso, já estou sendo atendido em algumas coisas. Muito pequena, mas já é o começo de algo. Então, como o Ceará colocou aqui, eu fiz questão de levar o secretário de Habitação para conhecer na onde vai ser o Guarujá, que é um lixão, cheio de lixo, uma obra abandonada. Eu protocolei um documento para fazer uma festa no ar abandonado, com a semana começou a obra, que é a Praça da Cidadania. Então, ontem nós tivemos com o vereador lá para arrumar o melhor local, né, para a gente também. Então, o direito de se divertir. A nossa cidade não tem dinheiro, a nossa cidade não está propícia a gastar recurso agora, mas se o Ceará quer fazer uma quermessezinha lá na Vila Nova e ele tem uns parceiros, eu acredito que o governo vai autorizar. E se o governo também puder ajudar um pouquinho, melhor ainda. Então a gente acha que o distrito merece uma boa festa. Me parece que dia 30 de junho, que é o aniversário, vai ter um grande evento aí na 14 bis, estão trabalhando para que isso aconteça, e eu acho que a população merece ter lazer sim. Aquela região da Vila Zilda é muito criticada pelos pistões, que está lá há mais de 6 anos, já continua acontecendo não só lá no final da Vila Eda, mas também lá na Vila Zilda, mas isso só vai vir à tona quando começar o festejo junino. Aí o problema é o festejo junino. Então eu entendo assim, eu já tive lá atrás problemas do Ministério Público, que entendeu, recomendou. Então assim, se a gente faz um festejo junino, terminou a meia-noite, o Ceará está lá, ele quer ali curtir um pistãozinho, não sou eu que sou responsável. Aí já cabe a Polícia Militar, já cabe lá os órgãos do governo ir lá e coibir. Então a gente não pode ser prejudicado. Eu entendo que o governo não pode ser prejudicado agora em junho, em levar em alguns eventos, e depois que o evento acabar, essa população se dispersar, o Guarujá não oferece local para essa juventude se divertir, e o que vai acontecer? Fica propício a eles participar dessas festas que também tem direito de se divertir. A gente já foi jovem, sabe como é que é, né? Verdade. Acho que a segurança, ela no horário que tiver acontecendo o evento da prefeitura, ali tem que estar a segurança. Depois tem que fazer, como fazia anteriormente, eu lembro que eu já tive a oportunidade de apresentar festejo junino, e a gente sempre falava, olha gente, o evento começa às X horas e termina à meia-noite. Então, ó, vão para casa com segurança. Ali acaba a responsabilidade da prefeitura. Se a população ficar ali fazendo baderna, barulho, ou até mesmo curtindo o sonzinho deles, aí já é a responsabilidade deles. A prefeitura, ela tem que tirar a responsabilidade dela. Acabou o evento da prefeitura, gente, a prefeitura agradece, pá, acabou, tchau, vão para casa, aí acaba a responsabilidade da prefeitura e dos organizadores daquele evento. Acho que tem que ser isso, e a população ela tem que entender. É interessante, sim, a gente precisa de eventos na noite da nossa cidade. Hoje o Guarujá não tem nada para oferecer, né? E quando eu não falo só também de eventos, eu acho que a gente tem que usar os espaços, né? Cada comunidade tem ali um espaço, olha, aqui você pode dedicar para fazer um festejo junino, uma festa de repente da comunidade, ou também eventos gospel. Tem que ter eventos de todo segmento, tem que ter. Será, ó, existe aqui na cidade nós temos um equipamento chamado Teatro Procópio Ferreira. A maioria das pessoas da nossa cidade não frequentam teatro. Grande maioria das pessoas não frequentam. Por que não frequenta o teatro? Porque não há costume de frequentar, não há incentivo.
Se a prefeitura pegar a molecadinha na escola, né, nas escolas, com 12, 13, 14 anos, e começar a levar para o teatro é uma coisa maravilhosa. Você se diverte com as peças de humor, você se diverte, você aprende com as peças de época, né, você se emociona com algumas peças. Então é uma coisa... E outra, você dá oportunidade para o artista. A cidade é um celeiro de artistas. E aí eu acho que o poder público precisa explorar o teatro. Porque quando você leva essa molecada, por exemplo, se você fizer festivais de teatro estudantis nas escolas, você vai formar atores e vai formar público. Se você levar a molecada para assistir essas peças que tem em São Paulo, incentivar que os caras tragam peças para cá, você vai formar público. Então você tira um pouco dessa ideia de que diversão é só tomar vodka com energético e ficar rebolando a bunda em cima de carro. As meninas vão entender que, olha, tem outro caminho, que é assistir um teatro que dá para se emocionar. Nós tínhamos aqui a Flash Disco, nós tínhamos o Brasil, nós tínhamos os clubes onde tinha os bailes, que a gente entrava, lá dentro tinha toda a segurança e tal. Vila Souza. Quantos bailinhos? Não tem mais baile aqui na cidade, você não consegue. Aí é por isso que a molecada se organiza e faz baile no meio da rua. Então a cidade precisa começar a oferecer espaços de cultura, de lazer, de diversão, de entretenimento para a molecada. Nós temos cinema lá na City, lá no terminal, mas a maioria das pessoas que eu encontro que gostam de cinema vai pro Praia Mar em Santos. Então nós precisamos também criar espaço de cinema melhor aqui para nossa cidade, com salas maiores, com mais filmes. Precisa se criar um espaço de cultura para tirar a molecada dessa ociosidade. Porque no Pistão só vai encontrar cachaça, droga, prostituição, enfim, é só isso que vai se encontrar nos Pistão. Mas por quê? Porque a molecada não tem o que fazer, não tem outra coisa, só se oferece isso. O poder público precisa olhar para a molecada. A gente falou muito de qualificação aqui, e na primeira reunião que nós tivemos com o Farid e com a Raifa, todo o casal, Mades, se mostrou bastante empenhados na ideia de dar formação, de fazer qualificação profissional. E nesse sentido, e eu quero parabenizar os dois vereadores do PT, o Edilson Dias e a Ariane, que estão trabalhando muito para trazer o Instituto Federal para lá, para onde era o 1º de maio. Esse Instituto Federal vai oferecer muita qualificação profissional para a população de Guarujá. Eu sou um esperançoso. Eu acredito que tudo que está acontecendo na cidade vai dar dias melhores para a gente. Mas não vamos acreditar que tudo vai ser feito num passe de mágica e que não teremos transtornos. Tem muita coisa que precisa ser feita e precisa a população ser ouvida. Vocês imaginam o transtorno que vai ser na hora que começar esse túnel para a gente poder atravessar nessa catraia, nessa balsa, naquele ferryboat, na hora que fechar o canal? Como que vai ser? Quem sobrevive do dinheirinho ganha trabalhando em Santos. Como é que vai ser? E quem vende coisa aqui pro pessoal que vem de lá para cá? Como é que vai ser? Né? Imagina quando começar os transtornos. Né? E outra, depois de tudo isso, o trânsito que vai ficar aqui na nossa cidade, depois de tudo isso. E eu vejo que, ainda bem que nós temos hoje um prefeito que nem o Farid, como o Barba falou, que é um prefeito que já mostrou que gosta de ouvir a comunidade, gosta de conversar, toma decisões em cima daquilo que ele ouve da população. Eu me sinto muito bem e nesse momento nós temos um cara que nem o Farid como prefeito da cidade. Mas eu acho que os nossos vereadores, que estão aí publicando muita coisa nas redes sociais, toda hora eu vejo um vereador na rede social trabalhando, pô, legal, da hora. Mas a Câmara precisa entender, não são só vocês, existem nós também. Existem outros atores sociais na política da nossa cidade. Que precisa de atenção e ser ouvido, né? Eu quero fazer essa pergunta aqui pro nosso amigo Eribaldo Ferreira aqui. Eribaldo, como que você vê aí, Eribaldo? Acho que são em torno de 140 dias de governo, ou se passou um pouquinho. Como você vê esse início de mandato do prefeito e qual a sua expectativa aí? Para a cidade. A expectativa, até os 6 meses, como você sabe, é pouco tempo, né? Para ele, como pegou a cidade, como todos nós sabemos, né? E estamos apostando. A verdade é essa. Nós apostamos no trabalho dele. Ele é um cara que, na gestão passada dele, ele foi um cara lado a lado com os comerciantes aqui de Vicente de Carvalho e com toda a população. Uma coisa, vamos dar a César o que ele César. Você vê que o cara é popular mesmo. Isso aí é dele mesmo, não é uma coisa forçada, entendeu? Uma coisa é aquele político forçado, né? E ele não, você vê que isso é dele mesmo. Ele é aquele cara popular, aquele cara do povo.
Entendeu? Mas é como se diz, nós precisamos mais é se unir. Isso que o nosso amigo aqui falou é importantíssimo. É liderança de bairro, é o cara que está lado a lado com a população. Quando a Laga tá lá. Quando a Laga tá lá, o cara tá lá. mora no bairro, é morador do bairro. Você, morador do bairro, conhece as necessidades do povo. Mora aqui em Vicente de Carvalho, você não mora lá no Guarujá, você não mora lá em Santos, você mora aqui. Então você acorda de manhã, tá na padaria, tá naquele diálogo cara a crachá com a própria população. Ali você está escutando todas as necessidades da nossa cidade, os pós e os contras. Isso é importante. Isso que o nosso amigo falou aí. Eu só queria acrescentar que o pessoal que mora no centro do Guarujá e toda aquela orla da praia, das praias, o pessoal que tem mansões, que tem apartamentos, eles também têm problemas de bairro. E eles também precisam se organizar. Alguns bairros são organizados. Acapulco, por exemplo, tem Guarita, tem não sei o quê, Pernambuco, mas tem associações, mas alguns bairros do centro não tem associações de moradores. E essa galera também precisa se organizar, que eles também serão bastante afetados com todas as mudanças que já estão ocorrendo na nossa cidade. Né? Não é só... a gente chama de primos ricos, né? Das associações mais abastadas. Eles também precisam se organizar e, por favor, também precisam nos ajudar, porque enquanto a necessidade de algum deles é se preocupar com a cadeira e com o guarda-sol na praia, com excesso de gente na frente do prédio dele, a nossa aqui é a gente passando fome. A nossa aqui é a gente sem emprego. Mas, infelizmente, o pessoal que está lá em cima... Vamos falar o português, claro? Tem muitos que estão pouco se lixando para nós aqui de Vicente Carvalho, amigo. Vamos falar a real mesmo. Isso é verdade. O camarada está lá e tal. Tem cara que tem até... Quando fala Vicente Carvalho, é tipo assim, esse povo ali é... Entendeu? Mas sendo que nós somos fortes, né, cara? Vicente Carvalho é que elege a maioria deles. O nosso Guarujá. Eu acho que tinha que ter mais uma atençãozinha mais aqui e um carinho maior com o pessoal de Vicente Carvalho que, né? É verdade. Eu tenho um amigo, quero mandar um abraço para ele, o Zé Carlos Rodrigues, foi presidente da Câmara, um profundo conhecedor aí, um amigo, tive com ele hoje na parte da manhã conversando, quero aqui mandar um abraço para ele. E eu tive justamente falando exatamente como o Márcio está colocando aqui. Né? A nossa vontade de ter pessoas como eles lá da Barra Funda envolvido com a gente, porque nos falta conhecimento técnico. A gente tem a vontade, a gente tem a garra, a gente quer trabalhar, a gente não está aí atrás do cargo do prefeito, a gente não está aí, a gente está aí que nem tu. Tu levanta de manhã, se você trabalhar, tu tem o teu pão. Se você não trabalhar... E aí a gente vê pessoas na cidade que você não pode ganhar dinheiro. Se você ganhar dinheiro, também tem que ganhar um pouquinho. Então, a mentalidade tem que mudar. Você tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Então, assim, quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Luciano, lá da Vila Júlia, que está lá regularizando a associação. O Tana, do Santa Rosa, também está arrumando. O Zé Carlos, conversei com ele. Todo esse pessoal está encampando a SEMAG, até estive conversando com eles hoje. Falei, o presidente está aí regularizando a documentação ainda, eu não sei aí, precisar o rumo daqui para frente, como é que vai ser em relação à contribuição mensal e etc e tal, porque está todo mundo quebrado, mas a entidade precisa sobreviver e ela precisa de alguma maneira ter um recurso ali para manter. Eu estou lá na Vila Zilda e eu queria colocar um negócio aqui, Ceará, que eu achei um absurdo. Eu tive final do ano ausente 30 dias. Eu fui viajar em fevereiro e cheguei no final do março. A minha conta de luz de fevereiro foi protestada em março. Pô, a minha conta venceu, um exemplo, dia 10 de fevereiro. Chegou a de março, no final de março eu sofri um protesto. Eu fui pegar um negócio, não, teu nome tá protestado. Eu falei, pô, não tô entendendo, mas no quê? Aí fui no cartório. Cheguei no cartório, era a conta de luz da Associação de Moradores, da Vila Zilda. Eu falei, mas pô, faz 30 dias que venceu. Aí a menina do cartório falou assim, IPVA, IPTU, todos esses tributos do governo estão protestando tudo para entrar dinheiro. Então agora tu imagine, graças a Deus, a gente foi lá, acertou a conta, até porque hoje o presidente de associação, o CNPJ da entidade implica no seu CPF. Então a gente responde em relação às questões das entidades. E hoje manter uma entidade que nem a Vila Zilda, ela tem um custo. A gente tem alvará de funcionamento, a gente paga água, a gente paga luz, a gente paga contabilidade, a gente paga tudo isso. Então é difícil hoje a gente aqui falar como entidade, né, Márcio? E a gente, se a gente conseguir um recurso aí, o Pominho vai viabilizar lá para a Vila Zilda um projeto, nós somos impedidos de ser remunerados dentro desse... Porque nós não somos uma ONG.
né? A gente até tem um perfil de etc e tal, mas os meus projetos, os meus diretores são todos voluntários no tênis de mesa. Ninguém é remunerado, ninguém ganha nada. Entendeu? Então agora mesmo a gente conseguiu um recursinhozinho aí do vereador Aparecido, o recurso vai ser tudo utilizado para comprar mesa, para comprar raquete, para comprar bolinha para a molecada. Os profissionais são voluntários, ninguém ganha nada. Então, é isso que eu faço, é isso que o Ceará faz, é isso que o Márcio faz. A gente faz por quê? Porque a gente mora no bairro, a gente quer ver o nosso bairro bem. E é gratificante quando você entra no bairro e você vê, que nem hoje mesmo eu fui conversar com uma pessoa na Secretaria de Educação, e aí ele falou assim para mim, pô, graças a Deus ele tá num cargo bom lá na prefeitura. Ele falou, tu não lembra de mim? Eu falei, não lembro, cara. Pô, não lembra comigo? Eu jogava com o professor Renato na quadra, eu fui campeão na quadra da Vila várias vezes lá com os meninos do futuro. Então é legal quando você encontra esse tipo de pessoa, que você vê assim, se a gente conseguir durante o ano tirar uma criança de estar presa ou de estar envolvido, a gente faz isso no dia a dia, a gente não percebe, porque a gente faz porque a gente gosta. Mas é o que eu faço, é o que o Márcio faz, é o que o terceiro setor faz, e é o que o Márcio falou. A nossa atribuição principal não é essa. É levar as demandas ao governo, de zeladoria, de tudo que a gente precisa, mas a gente ainda encampa outras coisas. Que não é atribuição nossa. Viu, Barba? Será? Quando eu falo que as lideranças da cidade têm que ser valorizadas, é porque, por exemplo, em Santos, se a gente olhar para Santos tem um monte de deputado. Tem deputado estadual, tem deputado federal. Por que Santos tem isso? Porque os caras lá pensam grande. Não querem ficar 6 mandatos de vereador, como alguns ficam aqui no Guarujá. O cara depois de se eleger vai morrer vereador. Pode preparar o caixão e as homenagens que ele vai morrer vereador. Não pensa em ser um deputado federal, em ser um deputado estadual, porque isso é pensar grande. Empoderar as lideranças, ajudar os bairros, ajudar as ONGs, ajudar os candidatos a vereador que não tiveram êxito nas suas disputas, ajudar essas pessoas, é se preparar para ganhar mandatos parlamentares de deputado federal, deputado estadual, quem sabe até senador. Eu tenho o Márcio França aí, pô, de São Vicente, aqui do lado, indo buscando ser governador do estado. Então as pessoas aqui no Guarujá, os políticos do Guarujá, precisam sair, virar a chavinha, entendeu? E precisa começar a pensar grande. Ajudem a cidade a se desenvolver, ajudem as lideranças. Não tem que comer sozinho, não tem que pensar, não, esse aí depois vai disputar comigo lá na frente. Não, esse aí vai me ajudar a me eleger deputado. É isso que a gente precisa fazer. É por isso que a cidade não anda, é por isso que a cidade não cresce, a cidade fica parada, estagnada. Porque, assim, a gente precisa de uma classe de vereador, não é o cara que pendura ali, não. Eu tô nada contra quem está lá há mais de 5 mandatos. Nada contra. Mas a gente precisa ver a evolução da cidade. A gente vê, eu tô com 3 mandatos, tô com 4 mandatos. Tá, mudou o quê? O que é que você fez para evoluir a cidade? O que é que foi feito para... a gente não tá querendo ali um cara que pendure lá no mandato, não. A gente quer ver a cidade evoluir. As cidades do Guarujá foram para 19 vereadores. Né? Tá cedo. Legal, beleza. Mas, irmão, vocês têm a obrigação de fazer a diferença. Né? E assim, de início, a gente tem visto a população gritar e ainda nada está acontecendo. Tá cedo. Mas uma hora esse tá cedo vai acabar. E a gente precisa ver resultado. Tem um monte de entidade aí fazendo... Cara, o terceiro setor é uma ferramenta muito importante para a cidade. O trabalho que o Barba faz ali na Sorevício é muito importante, que o Márcio faz, que a Mônica, com o Andrezinho, que a maioria do pessoal da equipe da CEMAG faz. Né? O trabalho com o Eribaldo, ajuda às vezes com o Eribaldo. O Eribaldo, como empresário, ele ajuda. Então, deveria mais empresários da cidade também ajudar. É engraçado que a gente vê, Barba, é como o Márcio falou, um monte de vereadores, às vezes, projeto A, projeto B, projeto C. Por que vocês não procuram também aquele pequenininho que está ali tentando, está fazendo a diferença há mais tempo do que vocês, né? Que entraram na política 2, 3 mandatos, já está lá. O cara já está lá fazendo um trabalho há 20 anos naquela associaçãozinha, naquela comunidade, fazendo a diferença. Vai lá, gente, cadê a humildade de vocês para ir lá, né? Visitar a unidade? Pô, verdade, cara, eu vou dar minha contribuição aqui. Eu não vejo isso, cara. Ô, Henrique, coloca na tela aí, Henrique. Eu tô há 22 anos lá na prainha, cara. Fazendo um trabalho de bairro, tentando fazer a diferença. Eu não falo isso aqui, eu faço de coração.
né? É triste a gente não poder fazer mais. Olha a situação da nossa mesinha que a gente tem lá, ó. Mas estamos lá, a criançada tá brincando. Você abre o espaço lá, a criançada vai, cara. A criançada se diverte, olha lá. Tava falando mostrando pra Lindaci, tava mostrando pra ela. E aí, ó, olha a situação, eu já vou até entrar aqui a vocês, vereadores que estão aí atuando nos bairros, ajudando as entidades. A gente tá precisando de ajuda lá, gente. Olha a nossa mesa lá, ó. Olha a mesa que tá fazendo. Ó, você pode ter certeza, Márcio, fora esse horário aí, quando não existia isso aí, a criançada ficava no celular, jogando no celular. A criançada ficava correndo nos trilhos. Então, ó, olha quantas crianças tem aí que não estão correndo risco de tiro, não estão nos trilhos correndo risco de ser atropelado. Olha a diferença que um trabalho social faz. E eu tenho certeza que nessas horas os vereadores estão em casa, no sofá, de boa. Nada, é de lei, vocês têm direito, trabalhou, tem direito de descansar. Vão lá, gente, dá um apoio lá. E se for parar para analisar aí, ó, são vários trabalhos realizados. São vários trabalhos, cara. Não, e tem recurso, né? Tem que respeitar, tem que respeitar o líder comunitário. Vocês têm que respeitar, gente. Vocês chegaram aí agora. Vocês têm que fazer. Agora vocês estão fazendo a obrigação de vocês. E muitos vereadores que estão lá, na boa, irmão. Muitos. Tem vereador que a gente respeita. Mas tem muitos que entraram lá, entraram de carona, estão lá, fizeram jus, né? Fizeram jus, correram atrás, foram para cima, deram o jeitinho de vocês aí. Estão lá, parabéns. Faça jus, meu irmão. Vai para cima, procura as entidades, respeita a entidade de bairro, que faz um trabalho muito importante. Se hoje a cidade não está pior, é porque existiu lá um Márcio que faz um trabalho na associação dele, uma Mônica que faz um trabalho importante no Cantagalo, até mesmo o Ceará e muitos outros, né? Que a gente não vai lembrar os nomes de todos aqui. Então, vamos ter humildade. Esquecer esse negócio, não me ajudou, não vou ajudar, não. Não, gente. Agora não se trata mais de campanha política, se trata de construir uma cidade melhor, de evoluir na questão da educação, na cultura. A gente tem lá o Parque da Montanha. Cara, não é porque eu tenho muito respeito e é como se fosse uma irmã minha, não, mas a Cláudia, junto com a professora Karina, eu tô lá como padrinho. Esses pessoal faz um trabalho, se você for lá quinta e terça-feira, o pessoal tá lá na chuva, à noite, lá no meio ao relento, lá fazendo um trabalho. E muitas das vezes tirando do bolso para comprar um refrigerante para doar para a criançada, o Andrezinho e muitos outros. Então, gente, vereador, quer fazer a diferença? Vai lá, cara, procure conhecer os projetos, fiscaliza. Peraí, se esse projeto realmente faz a diferença, eu vou ajudar esses projetos. Eu vou fazer a diferença. Vai lá, eu faço questão de mostrar quem fez. A gente está precisando lá de uma mesa de ping-pong, se Deus quiser, eu quero ter a oportunidade de ter 3 mesinhas ali para ocupar essas crianças. As 2 que eu tenho lá estão nessa situação aí que vocês viram. Voou uma telha lá no tempo, molhou, né? E a gente não tem condição, não vou falar que eu tenho aqui no momento, não tenho. E tá lá, mas graças a Deus está surtindo efeito. Então vocês querem, cara, vão lá. Você pode ter certeza, o vereador que for lá, eu vou falar, olha, quero agradecer aqui o vereador que veio aqui prestigiar o nosso espaço. Precisa nem ajudar. Só o fato de vocês ir lá, já dou aqui, ó, já é um like, né? Porque ficar muitas das vezes jogando conversa fora, para mim não vira não, irmão. Não vira não. Jussiara, a nossa associação de moradores do Paicará, ela é talvez a mais antiga, né? Acho que só nós e a Vila Zilda, né? Porque nós somos de 21 de abril de 1964. A Associação de Moradores do Paicará. E durante toda a sua existência, muito do que existe em Vicente de Carvalho, tudo que aparelho... Foi ali, tudo que é aparelho comunitário, escola de segundo grau, posto policial, pronto-socorro, posto médico, tudo que é aparelho comunitário que tem em Vicente de Carvalho, a discussão e as reivindicações saíam lá da Associação de Moradores do Paicará, da Sociedade Amigos do Paicará. Hoje, para nós, a nossa principal luta, porque nós conseguimos impedir que o governo da Antonieta, né, da ex-prefeita, fechasse o PS da São João. Houve ataques, tentativas, fizeram de tudo para fechar o PS da São João e entregar aquilo lá para aquele hospital Emílio Ribas, né? O que era lá. Então, eles fizeram de tudo para entregar aquele equipamento lá pro hospital. Inclusive tirando os pediatras na época, não tinha pediatra. Se quisesse um atendimento pediátrico, você tinha que ir lá no ponto da rodoviária. O governo passado, do Suma, deu um tapa lá, deu uma melhorada e manteve. Não, a Antonieta recuou, não fechou o PS. Mas ali não é o local adequado para ter um PS. Eu reconheço que a gente precisa de uma UPA de grande porte em Vicente de Carvalho. E existe projeto ali no terreno da Sudelpa, não sei quem está nos assistindo, nos ouvindo,
deve saber que ali na frente do Laticínios da Ilha tem um terreno que é um triângulo. Esse terreno funcionava a antiga Sudelpa, a Superintendência de Desenvolvimento de São Paulo. Então, agora lá é só um terreno. Antes ficavam uns trator velho, umas coisas que tinha lá. Aí tirou-se tudo isso, aquela sucata, e esse terreno está lá. Ali tem um projeto para se construir uma UPA de grande porte. Nós já levamos essa reivindicação do governo passado, do Walter Suma. Levamos novamente essa reivindicação para o Farid. O Farid disse que está empenhado em pôr isso adiante. Eu não vejo a hora de começarem obras ali, de destinarem verbas. Porque está aí uma bandeira legal para quem é vereador de Vicente de Carvalho. Pega as emendas impositivas deles, que são, se eu não me engano, são 2 milhões que eles têm para gastar. Junta emenda impositiva de uns 4, 5 vereadores e fala, ó, já dá 10 milhões, constrói a UPA de Vicente de Carvalho. Constrói, pega esse dinheiro aqui, a nossa emenda é impositiva. Né? Impositiva quer dizer, tem que gastar onde eu quero. E eu quero que eu e mais 5 colegas aqui queremos que gaste na UPA aqui da Sudelpa. Vamos fazer esse negócio, porque daria um atendimento melhor para a questão da saúde para todo o distrito de Vicente de Carvalho. Nós precisamos de mais hospital, mas a gente precisa de uma UPA de grande porte que atenda as pessoas aqui do nosso distrito. A população já sofre há tempo. Ô, Henrique, coloca aquela imagem lá do PAN da rodoviária lá, que o pessoal que assiste a gente manda. Daqui a pouquinho eu vou ler os comentários aqui, tá bom, pessoal? Daqui a pouquinho a gente já vai ler. Mas assim, ó, uma opção boa, de repente, para tentar auxiliar as outras unidades. Cara, você vai no PAN da São João, é lotação. Você vai no PAN da rodoviária, é lotação. Você vai nas outras unidades, é lotação. Ainda mais nessa época, todo mundo gripado. Olha a situação aí, ó. Né? Segundo o relato aí desse vídeo aí, a menina falou que ela entrou 2 horas e 9 horas ainda estava lá. Terrível. Então, assim, é terrível. E a gente não está aqui querendo criticar, não. A gente espera que essa situação mude. Essa situação não é normal. A gente precisa, lógico, né, a gente conta que, eu tenho certeza que o secretário, essa nova gestão, vai tentar trabalhar para mudar a situação, mas uma das opções está aí. Né, uma construção de uma nova unidade para tentar desafogar. Porque, querendo ou não, a Quilota manda para o PAN da rodoviária. Aí o PAN da rodoviária lá já atende o pessoal do sítio que vocês são da Cachoeira, né? Cachoeira, Vila Zilda, Santo Antônio. Vila Zilda, até muita praticamente gente, a cidade inteira. Praticamente a cidade inteira. Então tá aí, os senhores vereadores. Vocês que estão aí, né? O vereador da cidade, estão revolucionando. Parabéns. Não tô aqui, não é crítica. Não entenda como crítica, mas tá aí uma sugestão bacana, né? Junta aí 5, 6 de vocês aí e destina cada um pouquinho desses 2 milhões aí. Manda lá para essa construção dessa unidade aí. Né, que com certeza vocês vão estar cuidando da saúde da municipalidade, né, vão estar criando um projeto aí para estar melhorando a saúde da população e vocês vão estar lá com o nome lá, olha, vocês vão poder bater no peito e falar, ó, aí tem minha mão, aí tem meu trabalho, aí foi emenda impositivas minhas. Eu acho que é isso que vocês têm que pensar na população. Vamos aqui ler o pessoal que está participando aqui, só daqui a pouquinho o pessoal... Eles não leem minha pergunta. Sério, eu tô bebendo água direto aqui, eu tô gripado, né? Então, não, fica à vontade. Para poder falar, a garganta às vezes fecha, eu tô bebendo água. Mas eu preciso ir no banheiro, tem como a gente dar a saída. Fica à vontade, Márcio. Pode ficar à vontade, sai pela tangente aí, que aqui não tem dessa não, é comunidade em ação. Podcast é comunidade aqui, viu? Pode ficar à vontade. Ali aqui, Márcio. O Márcio foi lá no banheiro, viu, gente? Ó, gente, o comentário aqui que eu achei legal, viu? Quero agradecer o Andrezinho aqui, né? O Andrezinho, ele falou aqui, ó, alô, Barba, assim que você comprar as mesas novas de tênis, de mesa, né? Doa uma que você vai trocar pro nosso amigo Ceará. Ó, tomei posse, viu, Andrezinho? E aí, Barba? Não, se você me permite... Olha que você vai falar, você tá ao vivo, viu? Não, ó, se você me permite, eu vou falar assim, só o fato, né, de você, né, já vem aí há um certo tempo participando aí junto com a gente, conhece da dificuldade que não é minha, de todo mundo, mas eu queria falar o seguinte, provavelmente na primeira semana de junho agora, a gente vai ter a seletiva do tênis de mesa lá no UAIB. Eu vou passar para você, se eu não estiver aqui no programa, você vai divulgar essa data. O prefeito, até a gestão passada, era R$400 o Bolsa, agora vai ser R$600 o Bolsa Atleta.
a gente vai estar na seletiva do tênis de mesa e a gente vai ter lá os atletas que vai poder receber 7 parcelas de R$600 para disputar os jogos, que vai ser de dia 16, eu não tenho a data que precisa agora, mas vai ser em junho, lá em São Bernardo do Campo. Então os atletas vão lá, vai jogar e eles vão passar por essa seletiva. É um número aí em torno de 6 masculino e 6 feminino, mas eu acho importante a participação do pessoal para conhecer, para ver que, né, tem essa participação. Eu acho um absurdo, né, que a gente tem umas empresas portuárias que movimentam tanto dinheiro, cara, tanto dinheiro, que custo teria 20, 30 mesas de tênis de mesa para a gente distribuir pelo Guarujá inteiro. Verdade. A gente consegue fazer trabalho no Morro do Macaco, em várias comunidades, só com colete e bola. Quem está lá na ponta da linha, muitos pais, eles são voluntários, eles não cobram nada. E a gente acha um absurdo essas coisas não acontecer em relação a essa questão do esporte. Eu estou me empenhando em relação a isso, eu estou me empenhando no alto rendimento, porque eu acho que quando eu levo um atleta a São Paulo, e esse atleta é o segundo do estado na categoria, a gente acaba fazendo a molecadinha vir na sequência para que no futuro próximo a gente poderia fazer a seletiva agora da categoria livre. A categoria livre eu tenho 160 atletas, então eu levaria os top. A gente está optando no sub-21 justamente para beneficiar esse menino de 14 anos, 16 anos, 19, vai no máximo até 21 anos. Então a ideia é essa, que esses adolescentes venham, que esses jovens venham, que eles participem disso. A gente está empenhado em fazer isso, Ceará, de trazer para Vicente Carvalho, de poder dar uma estrutura para você. Você pode ter certeza. Eu acredito que o prefeito Farid Madi, ele vai estar fazendo esse elo da gente com as empresas. Isso é custo nada, cara. Isso é o social para nossa cidade. Eu vou cobrar de Outra todos. coisa que eu queria tiver aqui, colocar, eu vou cobrar. fugir um pouquinho aqui, Mas que um amigo... Não fuja não. Você tá que nem a fuga das galinhas. Eu tô falando aí que você vai ser o primeiro. A Maria Oliveira colocou aqui, exatamente isso ainda. Ele tá fugindo. Continua. Você sabe que é aquilo que eu tô falando, a gente tá aí com duras dificuldades para manter isso de pé, porque a gente tinha uma parceria com a empresa City no Promify, nós não temos mais, nós não temos um aporte nenhum, mas as nossas atividades não parou. Eu queria voltar um pouquinho aqui, porque eu também fico chateado com o distrito de Vicente Carvalho. Eu acho que o distrito merecia muito mais, né? A gente tem lá na Vila Zilda, eu acabei de falar aqui, ontem a gente conseguiu reunir 3 vereadores lá, tudo de lá. A Michele, o vereador Pedrão e o vereador Aparecido, onde nós conseguimos juntar esses 3 vereadores. Eu acho que precisava isso no distrito. Realmente quem quer defender o distrito, porque eu vou ver, hoje saiu no Diário Oficial a questão da Audi Blanc. A Audi Blanc, ela está contemplando vários artistas vai ganhar ali 5 mil, 9 mil, uns valorzinhos simbólicos. Mas o que eu vejo aqui em Vicente Carvalho? Como que é o nome dessa praça aqui, ô Márcio? Aqui atrás. Que tem um palco aqui atrás. Da guarda. Tinha, não tem mais não. Não existe Tiraram mais. o palco ali? Tiraram. É porque... Havia uma praça que era do... De frente à unidade de saúde que tinha ali. que era da base, né? Que a gente chamava pra Tirou aquilo ali. Tirou. Diz que alegaram que é por causa da criminalidade, do pessoal que usava droga lá. Né? Exatamente, mas eu tô falando, População aquela reclamou, praça ali, foi cara, tirado. toda hora que eu passava ali, eu achava um absurdo. Aquela praça tinha um palco. É caro hoje fazer um evento? Caro é o quê? Palco e sonorização. Se a cultura tem a sonorização, esse artista agora poderia vir ali no domingo à tarde, no sábado à tarde. É uma praça só de residência. Sim. Algo que tinha um perfil dos moradores. Então, assim, os espaços que a gente tinha nas antigas, que aqui nem o Márcio falou que tinha os eventos, que tinha as festinhas legais, aí estão perdendo tudo. Aí, em vez da gente ir para frente, a gente parece que parece não, estamos voltando para trás. A gente não consegue oferecer opção. Então, hoje o artista no Guarujá, onde que ele se apresenta? Uma pracinha dessa daí pode poder ter vários eventos, de vários segmentos, evangélico e etc e tal. Eu acho assim, poderia investir em segurança, né, investir na fiscalização do espaço, mas a gente, vamos caminhar, que a gente não sabe o porquê que isso aconteceu, né? Segundo o relato, foi a população que reclamou, a gente entende a reclamação da população, mas se reclamou porque também, eu não culpo essa gestão, a gestão anterior não fizeram a lição de casa. Cara, se você for, a gestão precisa ocupar espaço. Você vai em Praia Grande, você vai em Bertioga, vamos aqui pertinho. A criança pega uma bicicleta, levanta o pneu na praça, o sistema de monitoramento já fala, ó, em instante a viatura vai encostar na praça. Fala, porque eu lembro que eu rodava de carro de som lá e eu via a molecadinha pegar a bicicleta, então levantava ali e o sistema falava. Uma vez eu parei o vídeo, o carro, e gravei para dar uma sugestão. Olha,
né? Aqui é o pastor DJ Ceará, morador do Guarujá. Olha que sugestão bacana para os vereadores da cidade. Esse vídeo foi até o Freixo que gravou comigo na época, né? A gente sentava junto, a gente apresentava. Terminei de gravar o vídeo, o sistema lá, olha, a Prefeitura de Bertioga agradece a sua visita, estamos à disposição, algo assim. Ou seja, monitoramento 24 horas. Se eu estivesse fazendo algo de errado, eu tenho certeza que a viatura já tinha encostado lá. A gente tem isso na cidade? A gente até já relembra aqui, né? A gente espera e a gente conta, né? Porque assim, se a gente quer reconstruir uma cidade, primeiro tópico, né, políticas públicas para desenvolver a cultura, a educação. É que nem aqui o Andrezinho colocou. O Barba fugiu, mas tudo bem. Ó, o Andrezinho... Ó, deixa eu ver aqui. A Cláudia colocou aqui, ó. Temos mais de 30 crianças fazendo capoeira na rua. Tá vendo aí, prefeitura? Vai lá, dá atenção lá. Eu acho que nessas horas, vocês, vereador, que abraça tudo e faz tudo, vocês precisam abraçar esses projetos aí, ó. Ver se não precisa de um suquinho para dar para as crianças, de repente uma tenda, providenciar uma tenda aí, né, prefeitura, para deixar essas crianças protegidas, né? Aí o Andrezinho coloca aqui, ó, ele está colocando aqui que a gente faz a diferença, né? Os líderes comunitários, que você faz a diferença, meu amigo Ceará, mas eu creio que todos nós fazemos a diferença. Eu agradeço, né, a opinião do Andrezinho. Teve um comentário aqui que ele fez aqui, ó. Guarujá tem que ser mais cultura, Guarujá tem que ser mais esporte, Guarujá tem que ser mais educação, mais emprego, mais oportunidade, mais tudo. Aí com isso, meu irmão, aí nós vamos cantar aquela música do Guarujá Feliz de novo. Porque enquanto tiver os vereadores com ego, aqui eu faço, você não pode fazer. Aqui eu não ajudo, porque se eu ajudar vem candidato. Meu irmão, esquece, irmão. Não se trata de política, se trata de cidade, de Guarujá, de Vicente de Carvalho, da cidade no contexto geral. Será? E o vereador, quando se elege, ele se elege só pelo aquele bairro? O vereador, quando se elege, é o vereador da cidade. Então, né, tem que parar com isso também, meu. Entendeu? É da cidade, vamos fazer pela cidade. Ah, não, eu sou vereador, não, eu só faço aqui no meu bairro. Não, pô, você é vereador da cidade. Foi o Guarujá que te elegeu. Eu penso assim. Verdade. Entendeu? Então tem que mudar, tem que, né, para o bem da nossa cidade, eu acredito que tem muitas coisas aí que tem que ser mudadas. Verdade. O Márcio colocou um negócio aqui bem interessante. Eu fui uma ocasião, nem me lembro, é tanta coisa, a gente tenta tanta coisa no terceiro setor, na associação, que a gente acaba se perdendo no tempo. Eu já tive com o Márcio no Ministério Público para trazer a UPA. Não era a UPA que era ali, não, que você está falando? Sim, foi. Não era a UPA, não. É o AMI. Na verdade, nós... Era o AMI, se eu não me engano. Nós queríamos trazer o AMI, mas Isso. na verdade nós fomos exigir para não deixar fechar o PS. Na época, e graças ao Ministério Público... carro de som nessa manifestação da nós fizemos várias manifestações para impedir o fechamento do PS. Saúde, né? Nós procuramos uma promotora, a doutora Silvia. A promotora era uma mulher e ela nos colocou que havia um termo de ajustamento de conduta na época que impedia a prefeitura de fechar o PS. Então, a saúde, né, os secretários queriam fechar, mas tinha um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público de que não poderia fechar enquanto não construísse o outro. Que é isso que até hoje, já se passaram 8 anos de Antonieta, 8 anos de Suma, e o TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, não foi ajustado. Tá, e aí a população fica sofrendo, né, cara? Porque é como eu estava falando com o Márcio anterior. A gente estava conversando aqui, gente, a população do Guarujá ela só cresce, mas o sistema é o mesmo. O espaço é o mesmo. Todo dia nasce alguém, né? Morre, tudo bem que morre também, mas mais nasce. E o espaço é o mesmo. A gente precisa, né, como dizia o André Marini, colocou aqui, ó, Praça da Fraternidade. Agora a gente está bem informado. André Marini chegou! Praça da Fraternidade. É isso, Praça da Fraternidade. Né, André Marini chegou, fico feliz aí. Né? Já recebeu muitos artistas essa Praça da Fraternidade. Sérgio Malandro, Nelson Ned, eu cheguei a assistir ali. Cara, mas você vê, olha a importância. Ramone né? Cash, eu cheguei a assistir vários shows. A gente precisa resgatar isso, não tirar isso, gente. Né? Eu entendo que a população também deve ter clamado ali, mas a população só clamou porque faltou o poder público. Faltou o poder público. E quando falta o poder público, meu irmão, aí não tem jeito. A população não tem que pagar o preço pela má administração. É o que eu falo, a gente não quer o vereador a vida toda. A gente quer o vereador. E eu não entenda isso como crítica.
né? Eu tenho certeza que a cidade de Bertioga ela evolui porque existe compromisso e comprometimento, né? Eu acho que não tem coisa melhor, cara, de você encerrar a sua carreira e você ser lembrado pelos feitos, né? Eu acho que é isso. Você, vereador, você que está chegando agora, eu falo aqui, tem muitos aí que estão chegando agora que eu respeito muito, eu tenho muito respeito, né? E eu tenho, eu posso até citar nome aqui, mas para também não ser injusto, mas ó, eu desejo toda a sorte do mundo para todos, principalmente para os que estão chegando, né? O cara que está do último mandato, do último mandato até cá, esse que já está lá um tempão, meu irmão, vocês têm obrigação de fazer, irmão, pelo amor de Deus. Essa história de querer mudar agora, por que não? Irmãos, meter marcha, vamos junto, que o Guarujá não dá para ficar parado no tempo, não. Nossa conversa aqui, a gente está falando de várias coisas, eu me lembrei agora, nós somos às vésperas do festejo junino, né? E lá no Guaibê, resolveram fazer um tal de festival de inverno. E eu levei minha filha, tinha um parquinho lá e tinha na gestão passada, tinha um parquinho e tinha lá umas barracas, acho que o Barba devia estar com a barraca dele lá nesse festival de inverno, porque a Associação da Vila Zilda tá em todas. E eu fui com a minha filha. Só que o ingresso é caro, o ingresso lá, né? Uma voltinha num brinquedo daquele era R$10. Minha filha não ia se contentar com uma voltinha. Ela queria pelo menos umas 5 voltinhas. Eu tive que comprar lá os ingressos e aí levei ela nos brinquedos. É uma briga para ir no banheiro, porque os banheiros também eram bastante precários. E a gente queria comer as coisas lá, mas também era tudo muito caro. Enfim, o negócio estava meio complicado. E aí depois, que eu tenho o costume de escrever no Facebook, eu fiz uma espécie de redação, eu fiz um texto falando desse momento com a minha filha lá, tal, que eu levei ela, a Sarinha e tal, e escrevi, mas despretensiosamente, eu só escrevi. Um cara de uma página, SOS Guarujá, Guarujá Notícias, sei lá, um cara de uma página viu meu texto, pegou a minha publicação e compartilhou. Para minha surpresa, no dia seguinte, tinha quase 400 compartilhamentos, 900 e tantas curtidas, 700 e tantos comentários, todo mundo comentando o texto que eu escrevi, falando da realidade, todo mundo indignado com o custo do valor do ingresso, os banheiros precários, a comida, a bebida muito cara, os shows de péssima qualidade. Quanto tempo faz que Guarujá não tem um show bom? Né? Não tem. Você vai em Santos, tem show bom. Você vai pra Grande, tem show bom. Cubatão tá tendo show bom. Bertioga tem show bom. E no Guarujá não tem. Aqui a gente recebia shows ótimos. Bem antigamente. Era Cazuza, Barão Vermelho, era festival de verão na praia. Na praça, né? Na praça, na praia. Não era pago, viu? Era tudo de graça. Na população. A praia enchia. Quando tinha na praia, lotava aqueles shows e tudo mais. A Rádio Guarujá sempre trazia esses artistas famosos e tal. E a gente hoje perdeu tudo isso. Eu espero que o governo Farid, eu acredito muito no Farid, eu espero que esse governo dê essa atenção também para esse tipo de coisa. Nós só vamos perder essa imagem ruim de uma cidade dominada pelo crime, de uma cidade cheia de violência, que a imprensa bate pra caramba no Guarujá. Nós temos uma situação de que todo lugar acontece tudo, mas aqui no Guarujá, parece que é só aqui no Guarujá, né? A imprensa bate pra caramba na gente. E às vezes bate até com razão. Mas nós só vamos tirar um pouco dessa imagem quando a gente trouxer uma virada cultural pro Guarujá, quando a gente trouxer shows bons pro Guarujá, quando a gente... Essa juventude não sabe o que é ter show de graça com artistas famosos como a nossa geração viveu no passado. Então, eu espero muito que a prefeitura traga agora durante os festejos juninos, se for ter mesmo, eu acredito que vai ter, traga shows bons, que a prefeitura ajude a ter shows bons. Juninos não dá mais tempo. Mas que traga shows bons, que a comida que for servida, as comidas típicas não sejam tão caras, que os brinquedos, se houver parque de diversão, que também não seja tão caro, para o pai poder pegar os seus 2, 3 filhos, levar e a criançada poder se divertir. Porque aqui, nós, apesar de sermos o Guarujá, a grande maioria das pessoas que vivem aqui não tem grana, pô. Não tem condições. Não é uma cidade de gente rica. Se você me permite, Márcio, foi bom você tocar nesse tema. Ontem eu tive esse problema nessa reunião da Vila Zilda. Algumas pessoas chegaram lá e falaram assim, pô, é um absurdo pagar 12 mil numa barraca, é um absurdo pagar 20 mil numa barraca. Realmente, o custo de uma barraca para você participar no Guaibê é esse. É por isso que tudo é caro.
E aí eu falei para essas pessoas que estavam lá, eu falei, meu amigo, você não está falando do governo Farid Mate. Aponta um cara aí que pagava para colocar um carrinho de churrasco na Vila Zilda. Aponta um cara aí que pagava uma barraca para colocar na Vila Zilda. Nunca pagou. Foi sempre gratuito. A realidade da nossa cidade é outra hoje. Mas o Farid chegou a fazer lá, Vanessa Camargo e Netinho de Paula, no mesmo dia. Olha que No maravilha. mesmo dia. Se colocar 20 mil pessoas numa praça. Era até risco levar um artista da época da Vanessa Camargo para lá dentro da periferia. Tinha todo um aparato e tal, e etc e tal. Ah, o barraqueiro contribuía? Contribuía. A gente tinha algumas pessoas da comunidade, a gente falava, ó, a gente precisa que no final da noite você ajude o que tiver na tua possibilidade para a gente pagar os meninos para ajudar a gente tomar conta. Tá certo? Porque a festa era muito grande. Se a gente tivesse ali um batalhão ali, tivesse acontecido algo errado, também não ia segurar. E graças a Deus nunca aconteceu nada. Então, não adianta as pessoas virem misturar agora o que aconteceu no governo Antonieta e no governo Suma, que aconteceu na mesma coisa do governo Farid. Isso, eu sei que a nossa cidade hoje, ela não pode viver essa realidade novamente. Né? Eu não tenho a expectativa, que bom seria se o prefeito aí num curto espaço de tempo conseguir fazer isso. Hoje eu só queria que acontecesse. Da maneira que dá para ser. Ah, não dá para ter lá um show caro, dá para fazer show local? Vamos fazer show local. Mas não adianta as pessoas virem agora e querer colocar lá pistão, querer colocar um monte de coisa que está aí há anos na cidade, um monte de desmando, como uma coisa desse governo. Não, esse governo, como te falou, eu também acredito nisso. O comerciante trabalhava bem na praia, Vicente Carvalho trabalhava, todo mundo trabalhava. Foi uma das cidades que mais gerou emprego, se eu não me engano, não é, Márcio? Na gestão do Farid. Sim. Então, agora a gente está torcendo para que dê certo. É o que você quer, é o que eu quero e todo mundo quer. Por isso nós estamos tendo paciência. Então, eu acredito que essa realidade do Sexteio Junino e Festival de Verão, aqueles eventos na praia, a gente tinha 1º de maio, eu me lembro de um show que teve no Morrinho no dia 1º de maio, dia do trabalhador, que ninguém acreditou. Foi um show top lá na Praça Mário Covas, na época. Lotou aquilo lá, bombou. Então, não era show era na 14 bis, era no centro do Guarujá, era em vários lugares. A gente torce para que isso volte novamente. Agora, o que a gente vê? Só leva a desgraça para a periferia. Não, porque vai dar tiro, porque não pode ter, o Márcio vai fazer lá o seu CNPJ, só um tiro, você vai ser... Amedronta a gente de um jeito pra gente não fazer. E tinha antes, né, cara? E tinha antes. E tinha antes. Esse ano nós já não tivemos carnaval no Guarujá, né? Passou batido. Espero que no ano que vem tenha desfile das escolas de samba, que a gente... Por que Santos pode? Por que os outros lugares podem? E nós aqui não podemos? Pô? Acho que a gente podemos, sim. Aliás, Podemos é o partido do prefeito. Pô. Nós podemos. O André Muniz aqui, ele coloca aqui os quiosques com as atrações culturais locais, valoriza os artistas do município, é top, né? Top, Centro de convenções, será que vai sair, prefeito? Vamos pra cima, em Guarujá merece um centro de convenções. Aribaldo, fala um pouquinho, você ainda está como presidente do Compeg, né? Do Compeg não, Consegue, Conselho né? de Segurança. Sou presidente, eu continuo como presidente, mas houve aí um desconforto. Só fala um pouquinho do trabalho. Como é que é o trabalho do Conseg? O trabalho do Conseg, o que é? Ele é a voz da população para as autoridades locais da nossa cidade, entendeu? Entendi. Onde a população a reunião é uma vez ao mês. Uma vez por mês. Aonde vai estar autoridades lá, né? Aonde a população tem a oportunidade de falar sobre o seu bairro, o que está acontecendo, tal, né? Se houve algo também de errado. É o momento de estar com as autoridades locais da nossa cidade, entendeu? E passado aquilo tudo ali, é passado para o presidente do Conseg. O presidente do Conseg é ligado com o SSP, São Paulo. E ali é feita uma ata. E essa ata é encaminhada diretamente para a Secretaria de Segurança Pública. Se você me permite, eu participei do Conseg durante 5 anos. Eu tinha um problema de muitos jovens morrendo na Vila Zilda. Muitos jovens mesmo. Era um absurdo, assim. E aí eu vim participar do Conseg lá no Guarujá e me colocaram para fora. Porque eu pertenço ao Conseg do Guarujá, de Vicente Carvalho. E o presidente do Conseg de Vicente Carvalho, na época, era o seu Francisco Martins. Chico Martins, era ele. E aí eu procurei ele. Eu falei, pô, tal, mandaram procurar o senhor. Falou, pô, eu acabei de ser roubado minha loja. Na época.
E aí eu peguei e falei para ele, pô, a gente bateu um papo, gente boa, conheci ele e tal. Aí quando foi na próxima reunião do Conseg, lá no Guarujá, eu me lembro como hoje, peguei o Célio Modo, mas alguma pessoa, nós fomos lá invadir uma reunião. Eu falei, meu amigo, vou falar um negócio para você, todo turista que vem de São Paulo, ele não passa no meio do distrito, ele passa no túnel da Vila Zilda. É verdade. Então eu vou participar. Eu não me lembro, na época, alguém lá foi nos defendeu lá e a gente conseguiu participar e a gente melhorou muito em relação a isso. E é difícil participar do Conseg quando você vive na periferia, quando você leva as demandas em relação a isso. Então, muitas das vezes, a pessoa vinha em mim, pô, Baba, aconteceu isso, vamos falar com o Maurício e Mariano. Eu falei, vamos. É assim mesmo. Aí ponhava o cara dentro do meu carro, levava lá no Vamos batalhão. Lá, direto com... Ia no batalhão, assim porque mesmo. entendeu? Ia lá no batalhão. Tu vem trazer para mim, então você tem que fazer Então, reclamação. Não direto na... Essa reclamação não é com o prefeito. Nós até podemos falar com o prefeito, mas é uma demanda e isso aí. Então, assim, te parabenizo, não sabia. Parabéns pelo seu trabalho. É preciso muita coragem de estar à frente dessas instituições no momento tão difícil que a gente vive na nossa cidade. Por omissão do poder público, principalmente quem é comerciante, sofre muito. Muito. E eu vou falar para você em relação a isso. Graças a Deus, aquela região da Vila Zilda, Morrinhos, o nosso comércio ali local é muito forte. Fortíssimo. Eu acredito que num futuro bem próximo nós vamos ser mais forte que Thiago Ferreira. Espero em breve que o comércio esteja lá. Não sei se você tem algo para lá. Eu ando bastante por ali, Morrinhos ali no geral. Eu moro lá, estou há 40 anos, a gente lá. E sou apaixonado pelo Morrinhos, acredita? Então. Tenho muitos amigos ali. É verdade. Gente, portas abertas. O bate-papo tá bom, mas o nosso horário tá indo, então eu quero pedir para você que está acompanhando o podcast Comunidade em Ação, curta, comente, compartilhe. Mais uma vez, chamar a atenção dos vereadores. Vereadores, atenta à população do Parque da Montanha, né? Porque daqui a pouquinho o pessoal da Electro, não é isso? Vão estar indo lá, estão cortando a luz geral de todo mundo lá, né? Então, gente, peço a atenção do prefeito, né? Eu sempre deixei claro aqui, e foi citado aqui pelo Eribaldo, né? E pelos demais. Prefeito, valorize a popularização que você tem. Você tem muitas faridetes aí, né, que gostam de você. A população te abraçou, irmão. Isso é fato. Então, não abandone a população, por gentileza, principalmente a comunidade. As comunidades te elegeram, irmão. Esse é fato. E agora as comunidades precisam de você, os moradores do Cantagalo, os moradores do Parque da Montanha, os moradores do CDHU lá do final da Vila Edna. Acompanhe essa população nessa questão com a CDHU. Não abandone, principalmente aos vereadores. Vocês, é de responsabilidade de vocês, todos os vereadores. Não adianta ir lá só falar bonito em período de política não, de campanha não, gente. Vamos dar atenção à população. Márcio, obrigado pela sua participação. Deixa suas considerações aí, meu querido. Não, eu só queria deixar claro, Será, que tudo que a gente fala aqui não é no sentido de ofender ou prejudicar ninguém. Quando a gente fala vereador, porque é uma pessoa pública e tem um poder de resolver, de fazer leis, de fiscalizar, de cobrar, tem um poder na mão que foi otorgado a ele pela população. Isso, positivo. Né? Prefeito, a mesma coisa, o vice Toninho, mandar um abraço, ele que está hoje como prefeito da cidade. Então, assim, tudo que a gente fala aqui não é no sentido de prejudicar ou ofender ninguém. São opiniões nossas, enquanto lideranças, né? Enquanto representantes das nossas entidades. E deixar claro que quando a gente não for ouvido de forma tranquila, a gente faz de forma intranquila. A gente vai fechar a rua, como já fizemos várias vezes, né, Barba? Fazer protesto, fazer manifestação e abrir a boca e falar. E continuando assim, se não nos for dado espaços de atuação, nós vamos acabar tendo que se eleger vereador, vamos acabar tendo que se lançar candidato a deputado, se lançar candidato a prefeito. Porque se não nos for dado espaços, só resta pra gente disputar espaço com eles. Pega a visão, dá espaço, senão eu volto. Ô, Márcio, as redes sociais para entrar em contato com o Márcio. Qual que é as redes Márcio sociais? Luiz, Facebook. Me achando no Facebook, manda mensagem lá no Messenger, que aí eu entro em contato depois. Opa. Mas me acha no Facebook. A rede que eu mais atuo é no Facebook. Meu amigo Barba, José Aparecido, Barba, as redes sociais, considerações, meu querido. Eu queria agradecer mais uma vez aí o convite, os amigos aqui que estão participando desse bate-papo. O Márcio conhece a nossa história, ele sabe que eu perdi muita gente boa aí nesse segmento aí. Perdemos lá o Célio do Morro do Engenho, o senhor Edgar, a Simone, verdadeiros guerreiros que fortalecia muito a nossa luta no terceiro setor. Mas hoje tem um Andrezinho aí, um menino novo que está lá envolvido com a gente. Guerreiro, hein?
tem o Silvio lá do Morro do Engenho lá, junto com o meu amigo lá também, que está na presidência da associação, tá sempre comigo, na molecada nova, tá chegando aí, isso é gratificante a gente ver. Eu também estou tentando lá na Vila Zil dar essa rapaziada nova em reunião com o prefeito. Eu até estou me afastando para eles. Eu não vou, eu tenho vergonha. Não, porque essa molecada é que vai ficar de linha de frente. E é isso aí, eu não tenho rede social, eu sou do tempo da pedra lascada. O meu negócio é do dia a dia, nos nossos encontros aí diários. Só ir na Vila Zilda e perguntar onde mora o Barba Sem Barba. Barba Sem Barba que todo mundo Então, vai. é isso aí, Ceará. Estamos aí à disposição. Aí é parabenizar o amigo aí pelo trabalho dele aí. Essa luta de comerciante não é fácil, é muito difícil. Espero em breve a gente estar mais próximo lá na região da Vila Zilda. Vamos sim. Verdade. Quero agradecer a participação do nosso amigo Eribaldo. Eribaldo, as suas considerações, já faz aqui o mexendo da sua loja, né? Fica à vontade, irmão. Meu amigo, eu sou comerciante, como meu amigo aqui sabe, a maioria também daqui sabe. Sou comerciante no ramo de automóveis, né? Tenho uma loja de carro aqui na Avenida Santos Dumont, 1079. Prestou de comprar seu carro, quer vender seu carro, fazer aquela troca com troco. Vai na HE Multimarcas, que é um prazer receber. Pode ir lá bater um papo comigo também, tomar aquele café gostoso comigo. Isso é importantíssimo. A gente sabe, a vida do comerciante não é fácil, é luta todos os dias, mas é o que a gente sabe fazer e é gostoso você ter aquele contato, né, diretamente com o nosso povo aqui de Vicente Carvalho. E antes de eu vir para a loja, todo dia eu paro na padariazinha aqui em Vicente Carvalho, tomo aquele café e reúne aquela turma, né, bate aquele papo gostoso. Isso é legal, meu. Né? Eu gosto, uma coisa que eu gosto de estar cara a cara com a população, isso é importantíssimo. Legal. Eu sou muito grato a vocês aí, ao Márcio, ao Barba, ao Eribaldo aí pela participação de vocês. Tá bom, gente? A porta do podcast Comunidade em Ação está escancarada. O Márcio, o Barba, Eribaldo. Se vocês quiserem voltar aí, gente, pra gente ajudar na construção. E mais uma vez eu reforço o que o Márcio falou. Aqui não é crítica, né? Já deixo aqui os parabéns a Michele, o Aparecido, o Pedrão, que estiveram na comunidade, vendo as necessidades. Esse é o papel dos vereadores, né? Ir lá na comunidade, ver as necessidades e tentar ajudar, né? O poder da caneta não está na mão do vereador, mas ele pode ser um indicador, ele pode ser um provocador, ir lá e mostrar, olha, a situação é essa, vamos tentar resolver, vamos fazer essa indicação aí. E esse é o trabalho, gente. Então, parabéns. Mais uma vez eu quero agradecer, né? Lembrar que o Barba fugiu, mas tudo bem, eu vou pegar ele. Gente, Guarujá, saúde e paz, fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Valeu, gente. You